E aí, partiu? Galera, esse episódio tá incrível. Nós estamos aqui hoje com a nossa amiga Bruna, hoje que ela vive na Finlândia. Ela é mãe, é professora de História, que é uma matéria incrível, e ela vai estar contando um pouquinho para nós como que foi essa sua trajetória, como que foi esse processo para chegar até a Finlândia, as curiosidades aí a partir da vivência dela. E Bruna, quero te fazer a primeira pergunta que eu sempre faço aqui para os convidados. Por que que você escolheu Finlândia? E como que foi essa sua trajetória para estar chegando até aí? E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem contigo? Então, eu escolhi a Finlândia, eu conheci a Finlândia há muito tempo atrás, Uhum, pesquisando sobre educação, sobre transformação de educação no mundo, as melhores educação, por ser professora. uhum, E aí eu me deparei com a Finlândia e fiquei encantada com a possibilidade de uma educação completamente diferente, né? Na uhum. universidade, a gente sempre discutiu que a gente tem um problema educacional no Brasil, Sim, que se trata de mais ou simplesmente falando, nós temos escolas do século XIX, professores do século XX e estudantes sim, do século XXI. E, às vezes, lidar com isso dentro de uma sala de aula, dentro da escola, da comunidade escolar mesmo, é muito complicado. E aí eu muito. vi que a Finlândia tem um trabalho muito legal sobre educação. O projeto de educação é de formar pessoas altruístas e formação para a vida, não só formação não só formação de informação, porque isso a gente Uhum, poderia usar a internet, dar um Google e pronto. Então, a sim, educação aqui ela é pensada para muito além da formação profissional. Então, acho que isso foi o que me chamou mais atenção na Finlândia. Só que isso foi há incrível. muito tempo atrás, então eu segui com esse amor pela Finlândia, mas só isso, assim, sabe? Só por não pensava realmente em estar aqui. No início de 2020, quando a pandemia, o grande boom da pandemia Uhum, aconteceu, eu não estava no Brasil uma hora, eu estava na Argentina, eu tinha ido visitar minha amiga, estava legal. na casa dela, e aí eu não pude voltar para o Brasil, porque estava tudo fechado, Sim, as fechou. fronteiras estavam fechadas. E foi um desespero, porque eu falei assim, gente, eu preciso voltar, mas porque não tem dinheiro para continuar vivendo assim, né? Sim, Eu não sabia quanto tempo ia ficar. A quem minha dera. sorte é que eu estava na casa da minha amiga, é Uhum, verdade. Que eu estava na casa da minha amiga, então tinha muita gente que estava em aeroporto, dormindo, porque cancelaram o voo, não falaram nada. Consegui voltar para o Brasil porque o consulado alugou um ônibus que levou a gente até a fronteira, passou a gente na fronteira, e aí, em Uruguaiana, era cada um por si, Deus por todos. E aí nossa. não tinha voo, não tinha ônibus passando de estado para estado. Estava muito complicado. Eu consegui pro BlaBlaCar, voltei para Florianópolis, onde eu estava fazendo a faculdade. E aí, quando eu cheguei, por ter passado por isso, eu falei assim, gente, vai demorar 15 dias essa quarentena, daqui 15 dias as coisas vão começar a se normalizar na minha cabeça. Eu acho que todo mundo achava que a quarentena ia ser Sim, 15 dias e no máximo 40 dias, que foi só aí que a gente descobriu que quarentena não é 40 dias, mas enfim. Eu achei que ia passar, ia ficar tudo bem. Eu falei assim, quando isso passar, eu quero viajar, mas não quero viajar só para onde eu conheço, não. Eu quero uhum, viajar o mundo inteiro. E aí, um aplicativo de telefone de relacionamento abriu suas fronteiras, deixou livre, cada um podia colocar localização onde quisesse, e aí eu uhum, comecei a colocar em vários lugares que eu conhecia. Por exemplo, na uhum, Itália eu queria saber sobre a situação dos trabalhadores, sobre uhum, sindicatos, e fui colocando lugares. Na Alemanha eu coloquei, conversei com pessoas sobre qual é legal. a, a, o, a Uhum, memória histórica sobre a guerra, que né, incrível. o que é falado. E na Finlândia eu comecei a conversar com a gente sobre educação. Uhum, E numa dessas conversas, eu conheci o Léo. E aí a gente começou a conversar sobre educação, passou da educação para algo mais pessoal, vamos dizer assim, e uhum, a gente começou a namorar pela internet, sem saber quando ia se ver, porque que não incrível. tinha previsão. Essa quarentena de 15 dias Sim. estava se estendendo e se estendendo. E como a universidade tinha parado e não tinha iniciado as aulas online, eu não tinha nada para fazer durante o dia, não ser ler, trancada sozinha dentro do Uhum, apartamento, eu morava sozinha lá. Então a gente começou a falar muito, ele também estava trancado em casa, a gente começou a falar muito, muito, a gente começou a namorar, e quando foi em setembro de 2020,
foi a primeira vez que eu consegui vir para cá. Não tão Legal. fácil, Aham. porque a Finlândia me autorizava a entrar, mas aí quando eu passei na Alemanha, foi uma das piores experiências, talvez a pior experiência nesse Sério? sentido da minha vida, e Uhum. de racismo mesmo, Nossa. e de ser muito maltratada, Uhum. de gritos, de humilhação Sério? mesmo, foi muito complicado, sim. E aí a Nossa. situação só mudou quando o meu companheiro, o Uhum. Léo, meu namorado, né, então, ligou para a imigração, porque eu falei com ele por telefone, ele ligou para a imigração, conversou, e aí ficou tudo bem, aí eu fui tratada com respeito, dignidade, não sei se respeito, mas Uhum. os gritos cessaram. Que absurdo. É, foi horrível. Mas aí vim pra cá, aí não consegui vir pra cá, eles me mandaram de volta pro Brasil. Eu tinha um voo dali 2 horas e eu tentava falar com ele, daqui 2 horas eu tô fora do seu país. Só como ele já tinha feito o processo, mesmo depois que o Léo ligou, ele falou, não tem jeito, porque eu já fiz o processo aqui para mandar ela de volta, mandar ela para fora do espaço Schengen. O que eu posso fazer por vocês, se vocês conseguirem um voo para Londres, eu mando ela por Londres e ela vai. E aí a gente conseguiu o voo, mas não teve tempo hábil de me colocar dentro do voo. Aí eu tive que voltar para o Brasil. Eu fiquei 40 Nossa. horas no aeroporto, em Frankfurt, sem alimentação, sem água, sem absolutamente nada, sem lugar para Uhum. dormir, sem informação. Foi horrível. Mas voltei para o Brasil e fui na semana seguinte por Londres. Porque a gente tinha esse bilhete, conseguimos trocar e eu fui por Londres. Foi a primeira vez que eu cheguei aqui. E aí, quando eu cheguei Uhum. aqui, aí a paixão, o coração bateu muito forte. Uhum. Porque eu estava encontrando com o meu namorado e porque eu estava... É muito estranho falar isso, mas é um sentimento de casa. Não sei se Sim. porque eu alimentava essa paixão pela Finlândia, pela educação finlandesa, né? Uhum. Já há muito tempo, mas era um sentimento de casa. E aí eu fiquei 2 meses, voltei para o Brasil, terminei a faculdade, terminei o curso e vim para cá de novo no ano passado, no final do ano passado, em outubro, e eu mesma sensação de estar chegando em casa. Assim, Uhum. e agora eu voltei definitivamente. Aí me casei em Não, dezembro do ano parabéns. passado. Obrigada. A gente se casou Uhum. e eu voltei para o Brasil, porque foi o casamento da minha irmã. Aí voltei para o Brasil, estava lá no Brasil, ele se acidentou e volta eu correndo para cá. E Nossa. já, pô, agora eu vou ficar. Mas ele tá E bem? tá bem, tá bem. Ah, Ele quebrou uns ossos, mas nossa. já estão no lugar, já está tudo ok. Então, vim para a Finlândia foi Uhum. por dois amores, assim, né? O Uhum. primeiro amor pela educação e o amor que é o maridão agora. Assim. Sim. Eu super entendo, porque eu conheci a Vanessa no Brasil, ela foi para lá 3 meses, aí depois ela voltou para a Espanha, que ela não tinha conseguido um trabalho lá, aqui ela conseguiu. Aí eu falei assim, vem para cá, eu falei assim, tá, então vou. Aí eu deixei tudo e vim para ver ela. Então, esse encontro no aeroporto, eu lembro até hoje o dia, eu lembro até hoje a roupa que ela estava, o momento, o frio, como que estava o céu, eu lembro de tudo. Então, de verdade, eu entendo É essa... mágico. É maravilhoso, eu entendo essa sensação, eu entendo esse Sim. sentimento. E eu não conhecia nada de Espanha, eu não conhecia nada. E quando eu cheguei aqui, eu me desvinculei do Brasil, porque eu cheguei a ficar um tempo ainda com a mente no Brasil. Mas depois que eu tirei Aham, essa coisa para viver a Espanha, eu fiquei apaixonado também pelo país. Não só pela espanhola, aham, mas pelo país, sabe? Então é uma sensação sim, incrível, uma sensação de casa, um bem-estar. Eu amo cada detalhe da sim, cultura, da história. E de verdade, eu entendo perfeitamente como que é essa transição. sim. Eu também amo muito, Uhum. assim, o lugar, assim, foi um lugar que me acolheu muito, assim. Uhum. Eu nunca, eu sei que existe muitas situações aqui que eu posso viver, né, Uhum. pela, pela pelo meu biotipo, meu estereótipo, eu Uhum. sei que eu posso ver algumas situações aqui não muito Sim. confortáveis, porque eu já conheço relatos, mas até então, para mim é muito bom estar aqui, as pessoas são sempre muito Uhum. solícitas, porque tem uma questão muito relevante, assim, né? Uhum. Eu não falo finlandês, que é a língua Ah, daqui, é. falo as palavras muito básicas, só Uhum. que quando eu vim também, e agora ainda, né? Eu ainda estou aprendendo inglês, eu não tenho inglês. Então, para me comunicar aqui é muito complicado. E as Nossa. pessoas são Uhum. muito queridas, muito simpáticas. Até hoje não teve ninguém que foi surdo Uhum. ou grosseiro ou qualquer coisa Sim. do tipo. Quando
eu digo que, olha, eu estou aprendendo. Aí as pessoas, não, tudo bem. Sim. Aprendi algumas coisas também no finlandês, eu fiz um mini curso de um Uhum. mês intensivo. Legal. É muito complicado, mas agora eu sei os números, sei dias da semana, sei umas palavras, sei Uhum. cumprimentar, algumas coisas básicas eu consigo me apresentar também em Que finlandês, incrível. mas a dificuldade maior é o não falar uma Ui. língua Aham. que eu Eu consigo entendo, eu entendo. comunicar certinho. E tem alguma Mas as palavra pessoas assim. são ótimas, ajudam Uhum. bastante, assim, E tem quando eu alguma. tento me comunicar. Uhum. E tem alguma palavra assim do finlandês que você gosta? Porque eu sempre falo que aqui tem o valenciano, que é uma outra língua além do espanhol. E do valenciano tem uma palavra que eles falam que é a China. A China é assim. Falam, a China é assim, a palavra é assim. Então, a China, assim. E eu amo essa Ok. palavra. Eu não sei o porquê que essa palavra tem uma coisa que me chama muita atenção. Eu amo falar China, China, China. Então, tem alguma palavra do finlandês que te chama atenção? É engraçado que você me fez essa pergunta. Agora eu fiquei pensando assim, nossa, como uma Uhum. mulher apaixonada, eu deveria falar assim, te amo, mas eu não sei como falo eu te amo em Sério? finlandês, por exemplo, Tem que ou aprender, algo hein? assim. Eu pensei, enquanto eu estava falando assim, Uhum. puxa, porque assim, o meu marido ele vive Uhum. aqui há muitos anos, né? Ele Uhum. tem a maior parte da vida dele aqui, tem mais de 30 anos que ele vive aqui, Uhum. mas ele é búlgaro. Então Nossa, eu que sei falar em legal. búlgaro, eu te amo. Mas eu Como? não, acho que agora eu não, nem lembro. Mas Uhum. não lembro. Sim. Mas até o final da entrevista eu vou lembrar, eu te falo. Perfeito. Mas tem mais algumas palavras em búlgaro, ele usa muito Uhum. búlgaro dentro de casa. Mas o Sim. finlandês, uma coisa que eu gosto é a forma como você usa uma palavra muito pequena, que serve para muitas coisas, que é o moi. Pode falar moi moi, que é o Moi, oi, moi. é tchau, é tipo meio que Uhum. obrigado. É Moi, uma forma moi. muito fácil. Então, Que legal. quando eu chego nos lugares, eu já, tipo, loja e tal, Uhum. eu já falo às pessoas, moi, moi, moi. E aí eu acho isso ótimo. E aí as pessoas começam a falar comigo em finlandês, como se eu soubesse, assim. Porque o meu moi moi tá muito bom. Uhum. Sorry, Tá sorry. nativo. E eu acho que o vídeo travou. Eu não sei se foi o meu ou foi o seu. Agora tá me vendo? Voltou? Não, eu sempre falo, é como esse podcast ele online, vai acontecer isso, porque é internet, né? Então cai, volta, e isso é normal, acontece com todo mundo, então a gente vai editando e vai colocando e faz parte. Tá, Faz- desculpa. Não, Não, de boa, que isso. realmente não foi. Não, não tenho que se desculpar. Eu Como fiquei sem eu... saber o que tinha acontecido, porque ele Uhum. simplesmente parou. Aí ele desligou. Eu Sim. falei assim: uai, Não, não sei o que tá acontecendo. o Brazucas pelo mundo, a gente está conversando com brasileiros em todo canto. Então, tem brasileiros na Rússia, Polônia, Aham. República Tcheca, que foi até sua amiga, eu já conversei com ela. Ai, legal. Sim. Então, a internet, ela tá aqui, ela tá top, ela tá a mil. Pode cair, pode ter uma interferência, às vezes cai um pouquinho, e isso faz parte, faz parte. Ok. Esse é o Brazucas pelo mundo na essência, porque é assim que acontece. É verdade. É verdade. Uhum. Quando a gente está fora do nosso habitat, acontece muito disso mesmo, assim, Sim. de a gente ter que aprender. Na verdade, Uhum. você sabe muito bem, né? A gente já conversou um pouquinho antes aí, Aham. pela sua experiência de vida. Em muitas situações, a gente tem que aprender a se virar com o que a gente tem, né? Sim. Isso é uma grande coisa. Um amigo meu que estuda aqui na universidade, é professor na Aham. universidade aqui, brasileiro também. Legal. E ele me disse que no Brasil a gente tem. O nosso sistema educacional é muito ruim, Uhum. mas a gente tem os melhores professores, porque são os Sim. professores que se viram com o pouco que tem, porque a gente E fica muito faz. criativo. A gente tem uma Uhum. dificuldade muito grande, às vezes, como aqui. Eu já tinha Sim. deixado o computador meio que preparado para E já ver o que sabe. você escolhia, né? O que era Uhum. melhor. E aí, a hora que deu um problema, opa, já tem aqui como Na mão. resolver. Então, acho que a gente aprende a se virar muito cedo. E aí, quando Sim. a gente está fora do Brasil, a gente Uhum. tem mais ainda essa necessidade de se virar, de fazer coisas do Sim. tipo, você tem que fazer, não tem outra pessoa, não O tem. jeitinho brasileiro. Exato. E às vezes esse Uhum. jeitinho brasileiro que às vezes as pessoas colocam como uma coisa ruim, como Sim. uma coisa, e o jeitinho brasileiro, não, isso Uhum. é muito bom porque a gente consegue se virar de um jeito ou Sim. de outro e a gente consegue se ajudar muito também. Uhum. Aqui eu tive auxílio de muitos brasileiros, inclusive Sim. para o meu casamento, que eu precisava de 2 pessoas para assinar, Uhum. porque o documento que eu trouxe do Brasil não foi suficiente, era Uhum. muito antigo.
E aí, porque já fui casada no Brasil, só que eu Aham, divorciei tem 15 anos. E aí entendo. eles falaram, não, esse divórcio tem muito tempo, você precisa de um documento, por mais que eu tinha pegado uma certidão atualizada, Sim, tinha pegado, apostilado, traduzido, sim. apostilado de novo, tudo que era perfeito, né? Como estavam falando, mas A como gente se tinha um previne monte, com tudo. exato, em excesso até. Uhum, Só que falou, não, você tem que fazer isso. E aí eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer isso? E aí eu já tinha desistido, meu último dia que eu aham, tinha agendado na embaixada, minha mãe me falou desse jeito, ó, a mentalidade do brasileiro, porque era assinar um documento falando que eu não era casada no Brasil. aham. Podia ser finlandês ou brasileiro. Minha mãe falou assim: sai aí na rua e pede alguém para assinar para você. Então, mãe, ninguém vai assinar um documento sem me conhecer. Só que como minha mãe falou isso, eu falei assim: eu vou para a rua onde eu conheço gente, vou para o Aham. Facebook. Então, fui para o Facebook, um grupo de brasileiros. Falei, gente, eu preciso de 2 brasileiros, 2 brazuca para ir comigo na embaixada, assinar um Que documento para incrível. mim, falando que que eu não sou casada. Aí Uhum. muita gente se Que disponibilizou legal. na hora, nem Uhum, todo mundo. Ai, nesse dia eu não posso, não posso, não estava conseguindo. Por fim, uhum, consegui. Mas foi isso, do uhum, jeitinho brasileiro, de ir para essa rua e falar para uhum, os brasileiros: olha, eu preciso de socorro. A mesma coisa aqui uhum, com documentação. Aqui, anteontem eu tive que ir de aham, novo resolver algumas coisas, e não é nem que é tão burocrático, mas é uhum. cheio de passos, e os passos são Sim. bem calmos, assim, ó, calma, espera, agora fez esse, agora mais esse e esse. Aham, A vida na Finlândia é muito desacelerada, uhum. coisa que a gente brasileiro, quando chega aqui, a gente quer fazer, quer acontecer, Agilidade no momento. e não funciona assim Hum. aqui. Para você ter uma ideia, para atravessar a rua aqui, se o sinal está vermelhinho para o pedestre, Nossa, isso me mas mesmo mata. não vem ninguém, não vem ninguém, Isso me nenhum mata. carro, nada. Você vê as bolinhas de Hum. feno passando assim na rua. Ninguém atravessa. Sim. As pessoas esperam o sinalzinho ficar verde. Nossa, isso me mata. Isso, nossa, eu fico assim, eu chego no semáforo, aí eu olho assim, não tem ninguém, eu vou atravessar, minha namorada, não, 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 volta. Aí eu, Uhum. por quê? Ai, Tá vermelho, eu. Tá, mas não tem carro. exato, Volta, tem que esperar ficar verde pra atravessar. Atravessa no verde, pô. Eu, tá atravessando verde, vambora. exatamente. Não, tem que ficar, tem que esperar. Porque também tem É. multa, né? Eu fiquei sabendo Ah, que é? aqui, se você atravessa no sinal vermelho, aqui é uma cidade pequena, tem 25 mil Aham. habitantes. Mas se tem um policial e ele te vê você atravessando, ele te multa. E é uma, Menino, e não é uma sei multa disso aqui não. cara. E é uma multa cara. Aí eu falei assim, é melhor pesar um pouco Esperar. no bolso, vamos É esperar. melhor esperar. Eu não sei se tem isso aqui não, mas eu já sempre espero. Mas com essa dica sua, que Sim. vai que, né, precisa pagar Me- uma multa, Melhor não vou evitar. arriscar. E Sim. o Mas legal é que. legal isso de Uhum. desacelerar, eu gosto. Sim. E o legal que você falou que os brasileiros te ajudaram, porque quando a gente vai para outro país, a primeira coisa que a gente escuta, a maioria dos casos, é não procure brasileiro, porque brasileiro vai te passar a perna, que não sei o quê. E esse canal eu criei precisamente para falar que, cara, tem muita gente que vai te passar a perna, mas vai ser tanto o povo daqui, tanto o Exato, brasileiro. Porque tem gente exatamente. ruim em todo mundo, mas a quantidade de gente boa é muito Uhum. mais. Existem muito mais pessoas boas do que pessoas ruins. Só que a gente não divulga, a gente não sabe. Sim. Então, eu tive a ajuda de brasileiros, e hoje, inclusive, eu trabalho ao lado de uma que me ajudou a ter meu primeiro emprego aqui de professor. Então, existem brasileiros que te ajudam, você pode procurar, você só tem que saber filtrar, você tem que saber Exato. reconhecer e tudo. Então, esse também é uma ideia do canal de mostrar que, cara, a gente sim, nós nos ajudamos entre nós outros, mas infelizmente tem sempre uma maçã podre que vai É. tentar te passar a perna e tudo. Mas não, E, cara, não é a maioria. e também tem muita gente, por exemplo, aqui que eu percebo, é que tem muita gente que saiu daqui, Uhum. parece que saiu do Brasil na década de 80, 90, tem muita Sim, gente aqui que está há muito tempo. Então a mentalidade deles é muito do brasileiro da década de 90. E uhum, as coisas no Brasil já não funcionam mais desse jeito. Então, sim, ouve-se muita coisa, ai, nunca existiu racismo no Brasil, ou uhum, ai, não, uhum, no Brasil só tem. São coisas, são desinformações ou sim, informações muito antigas. Então, às vezes, é difícil me conectar com pessoas que estão assim há mais uhum, tempo, até porque acho que mais nesse período, agora talvez nem tanto, mas ainda assim uhum, tem muita gente, tem muito brasileiro que quando sai do Brasil tenta se desvincular de toda a cultura, de sim, tudo que vivenciou, que, tipo, ou se aproximar muito mais da cultura de onde uhum, está vivendo naquele momento, enfim. E o que eu acho importante a gente aprender, sim, sobre a claro. cultura, eu acho muito importante Mas você tem suas aprender. raízes. Exato, você conseguir Uhum, manter isso
conseguir, acho que procurar um equilíbrio entre o viver bem nesse novo, mas não perder quem você é. Eu não acredito em essência. Eu acho que a nossa essência, se existe uma essência, essa essência é uma transformação constante. A gente está sempre mudando. Sim. Então, não existe uma coisa totalmente pura. A gente é resultado do que a gente vai vivendo. Então, viver aqui, óbvio que muitas coisas, por exemplo, como esperar o semáforo. É uma coisa que eu tive que aprender a desacelerar. Porque às vezes eu queria, meu Deus, eu estou perdendo tempo. E para os finlandeses perdendo tempo de quê? Você tá só aqui, é só esperar, vai É dar 1 aquele minuto. sinal. Sabe, tipo, isso é muito gostoso. Os finlandeses têm uma coisa muito legal, que é aproveitar o seu tempo para fazer, não só, eles trabalham muito bem, porque eles têm tempo, pelo que eu percebo, né? Porque eles têm tempo para viver. Agora que é verão, eu tive aqui em 3 momentos, né? Outono, inverno e verão, agora. E é muito diferente a Helsinki do inverno e do outono. O outono ainda você vê gente na rua, mas o inverno você não vê, porque é muito Sim, é frio. muito frio. Mas o verão é a coisa mais linda, essa cidade cheia de vida. As pessoas todo mundo trabalha até 5 horas, sexta-feira trabalha menos tempo, todo mundo assim, entre aspas, né, gente? A gente vai começar a trabalhar às 5 horas. Claro. Mas a cidade funciona, tem luz até 11 horas da noite. Então, Sim, 11 horas da noite nossa. tem sol. E o dia não acaba. Não acaba. Então as pessoas saem do trabalho e vão para os parques. Então você vê gente que sai do trabalho e estende a toalha, uma canga no gramado em frente ao mar e fica sentado e come umas frutinhas ou bebe um vinho. As pessoas aproveitam esse tempo porque é muito muito curto. Então elas não têm muita correria. As casas têm muita tecnologia, tipo máquina, que eu imagino que aí tem. Eu postei um dia máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, um robozinho que limpa o chão. Sim. Aí no Brasil as pessoas falam assim, nossa, que luxo, você tem que se E aqui é acostumar com luxo. normal. Não, aqui é normal, porque as pessoas não querem. Isso é perda de tempo, ficar limpando casa. Elas querem viver, elas querem aproveitar. E isso é uma coisa que me encanta. Como eu te falei, eu tô chegando aqui há pouco tempo, né? Juntando tudo, tem 8 meses que eu tô aqui. Legal. Então, eu tô bem na fase do sonho, de ver as coisas muito bonitas. Lógico, vejo algumas questões que ficam para mim. Sim. Mas ainda estou nessa fase das expectativas e não tenho me frustrado. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes, quando você conversa com outras pessoas, alguns brasileiros falam assim: não, mas aqui não é perfeito, aqui não funciona isso, aqui não funciona. E eu entendo que talvez eu vou vivenciar isso. Mas eu não deixo de ser grata pelo que eu estou vivenciando agora. E o que eu estou vivenciando agora, eu acho muito incrível essa oportunidade, assim. O fato de, por exemplo, eu chego aqui agora, eles me oferecem o processo é longo, demorado. As outras acham que é só casou, pronto, pode fazer. Não é assim. Demora bastante. Demora muito. Então eu tenho que esperar a imigração me aceitar. Aí quando me aceita, que pode demorar até 9 meses esse processo. Aí a gente acha que, beleza, agora pronto. Não, você tem que registrar para fazer sua municipalidade, depois você tem que fazer o seu registro num seguro social, que é o Kela, depois você vai ter que fazer o seu registro no TE, que é um escritório de emprego, assim, uma coisa mais assim, né, de integração social. Então, nesse TE, eu fiz já a inscrição, e aí agora eu tenho que aguardar para um curso de integração social. Isso eu acho muito legal. Então, eu vou aprender, vou ter curso de língua, vou ter opção de trabalhar, opção de estagiar. Eles vão montar, e não é só um currículo, e é o incrível da educação finlandesa. Não é um currículo aleatório, padronizado, que vão me entregar e eu vou ter que seguir. Eu tenho uma entrevista. Nessa entrevista, eles vão me perguntar o que eu fazia no Brasil. Eu já preenchi algumas coisas, mas essa entrevista pessoalmente mesmo, para perguntar o que eu gosto, qual é a área que eu gosto de trabalhar, eles vão criar uma base de estudos especificamente para mim, para que eu consiga me integrar à sociedade finlandesa. E eu acho isso incrível, assim, sabe? Isso é o máximo. É um abraço de boas-vindas. Por isso que eu te falei que eu me sinto em casa. Todas as vezes que eu fui para o Brasil, quando eu me sentia chegando em casa, é muito louco, porque você deve viver a mesma coisa. A gente vive dividido. A gente é completo, mas vive com partes espalhadas. Quando a gente chega no Brasil, eu chego na casa da minha mãe e falo assim, em casa, que delícia. Quando eu chego aqui, em casa, que delícia.
Sim. Então, é um pouco disso, assim. Uhum. E dos trâmites, eu não sei como que é aí, mas aqui, assim, você faz uma coisa, você tem que agendar um horário. Aí você vai agendar o horário para não sei quanto tempo. Aí você faz isso. Aí depois você tem que agendar o horário para outra coisa. Você faz outra Isso. coisa. Aí você vai agendando o horário, às vezes você perde mais tempo agendando o horário para fazer a coisa e chegar lá você fica 20 minutos. Aham. Sabe quando é a próxima data? Isso eu olhei na semana Uhum. passada. A Aham. próxima data para fazer a identidade aqui, 20 de outubro. Nossa. 20 de outubro. Uhum. Quando eu Não. fui fazer o meu cadastro na Aham. imigração, não tinha também. Eu ia ter que esperar 2 meses para começar o processo. Que Aí a gente falou isso. assim: não, a opção que a gente tem é ir lá de manhã cedo e ficar na Uhum. fila. Aí foi o que eu fiz. De manhã cedo, cheguei aqui Uhum. num dia, aí no outro dia era Páscoa, então assim que deu, no primeiro dia útil que Aham. tinha, a gente foi, chegamos, a gente foi, que horror. Nós fomos, Aham. bem Na... brasileira, né? Nós fomos e ficamos esperando lá na fila, Uhum. atendemos, conseguimos fazer tudo. E foi isso, assim, Uhum. foi rápido por isso. Mas se a gente fosse o Uhum. agendamento, demora demais, são meses assim esperando. A identidade também eu vou Aham. tentar fazer a mesma coisa. Vou lá na polícia, lá tem no site Aham. fala, você pode vir, mas vai ter fila, vai ter que esperar muito tempo. Não tem problema, eu Eu espero. espero. Só estou em casa estudando, então Aqui tem que ser, aqui é com hora agendada ou não, não tem essa de ir no negócio, não, né? E tipo, nossa. aí nós que somos brasileiros, eu converso com todo mundo. Você fala um oi, já tô, e aí, tudo bem? Como é que está? Que não sei o quê, e vamos assim desenvolvendo. Você é de mineiro, hein? Sim, de mineiro, muito, muito. Aí eu conversando com o policial, eu tava legal, né? Tava fazendo o meu NIE, tô ali para regularizar, claro. Aí eu tô lá, aí tinha que tirar as digitais. Aí eu pensei, Aham. tá, vai ser igual no Brasil, né? Vai tirar digital desse, da mão, da cara também, se precisar. Aí o cara pega uma foto, faz uma foto, aí dedo aqui, já tá bom. Aí eu, uai, mas falta os outros, não. Aí tipo assim, ele, não, não, é porque aqui só precisa desse, não sei o quê. Aí eu comecei a conversar com ele e falei, nossa, mas demora demais para tirar um horário para cá. Ele, não, você não sabe. As pessoas tiram o horário, a cita, não tem hora, mas as pessoas tiram e não vêm. Então, tipo, de 100 agendamentos que a gente tem, só vem 40, o restante não vem. Então, onde que tá esse povo que não vem? Aí eu fico assim, ou vem, ou quando vai, não leva documentação, porque coloca lá, leva foto 3x4. E a pessoa chega sem foto. Sim. Tipo, Sim. Quando eu e tenho que ir em algum órgão, eu levo tudo. Eu levo até até minha certidão de demais. casamento, minha certidão de divórcio no Brasil. Eu levo tudo que eu tenho. Eu saio com a pastinha quando eu tenho que Sim. resolver alguma coisa, porque eu faço assim, se falar que Uhum. falta algum documento. Opa, pera, que tá aqui, deixa eu No procurar que celular tá tá aqui. aqui. Tá tudo comigo. Sim. E o policial ali no momento ele se abriu comigo, ele tava indignado também. Aí a gente fica, né? Porque é muito tempo Sim. esperando. E aí, quando não vai, a gente só, poxa, É, podia ter deixado esse horário para mim, que eu já estava esperando há muito tempo. claro, nossa. Mas, tipo assim, tem essas complicações, mas também talvez tenha essa coisa por trás que a gente não vê. Mas eu conversei Uhum. com ele, eu entendi o porquê que acontecia isso, sabe? Eu tomei as dores dele, falei assim, não, realmente é complicado e tal, mas tem mais coisas por trás. E é Mas bom é. que tenha isso, Uhum, porque o país, por exemplo, aqui funciona bem aham, exatamente por isso, né? Porque sim, tem um tempo, tem um período, tem uma análise e você tem que esperar. uhum, Então, acho que isso é chato para a gente que está no processo, principalmente para a sim, gente que a gente está falando que é muito acelerado. Mas, no uhum, geral, socialmente falando, é uma coisa muito boa, porque faz com que as coisas caminhem, sim, ah, ah, no seu tempo e caminhem de adequadamente. fato, né? Uhum, E não fica um bololô, assim. uhum. Ou Mas a gente despacham tudo só por despachar. isso, Uhum. não, as coisas são realmente analisadas e feitas. Eu acho isso bem legal. Eu E gosto como, dele. e como que foi sua sensação aí quando você chegou, quando você respirou esse ar mais frio, que é muito mais frio? É Como muito mais frio. Mas eu você... acho que eu Aham, vim de um jeito certo. A primeira aham. vez que eu vim foi outono. Nossa. Então, tava fazendo um frio, mas Aham, tão lindo, porque a minha cor favorita a Finlândia me encanta, uhum, porque minhas cores favoritas: amarelo, branco, uhum. verde. E Sim, são as cores que tem aqui. do Porque outono. no outono tá tudo amarelo. Aí veio o Uhum. inverno, que era tudo muito branco. Era a minha primeira vez na neve. Nossa. Então, imagina, a quinta série, sabe aquela criança da quinta Vem à série? tona. Uhum. Deitei na neve, fazia anjinho, brinquei de guerra. Os vizinhos, eu tenho certeza que os vizinhos todos me escutou, porque Claro.
Eu ria alto, eu brincava de jogar, aí que jogava neve em mim, eu gritava, bem criança, igualzinho as crianças brincam. Aham. Você tem ideia, a primeira vez que eu brinquei na neve foi com meu enteado. Foi Minha muito legal. namorada, você tá comendo neve? Eu, Como não? Exatamente. Não É pode não? isso. Fiz todas essas coisas. Então foi muita paixão. E agora o verão, que é incrível de ver toda essa vida, né? Então eu acho que se eu tivesse vindo no verão e mudado para Uhum. cá só no inverno, eu teria talvez me assustado, porque o verão Sim, faz lembrar muito. Talvez a maioria faz lembrar a primavera brasileira, sim. mas os dias mais quentes, que são 2 semanas, a última de junho e a primeira de julho, parece o verão brasileiro. É Aham. quente, é muito quente. E queima, o sol queima muito. Queima, é forte. É, Uhum. e aí, então acho que foi legal ter feito isso Uhum. gradualmente, chegado nesse tempo, porque eu fui me adaptando, assim. Eu não vim no calor e agora vim direto pro frio. Pelo contrário, eu vim num ameno, depois eu vim bem frio, eu cheguei a pegar Uhum. menos 18 no passado aqui. Nossa. E foi muito tranquilo, acho que eu tinha muito Aham. medo dessa parte do frio, Sim, mas apesar que hoje eu acho que eu sinto menos frio do que meu marido, por exemplo, que já vive aqui há sério. mais de 30 anos, sério. Porque ele ainda, Nossa. agora não, mas ele até no início da primavera ele ainda dormia com muito cobertor e eu já estava Uhum. transpirando, já tô assim, meu Deus, agora eu tô me sentindo um pouco finlandesa, que agora eu já sinto Sim, calor. O que me incomoda aqui é o vento. Venta muito. sim. Não faz, eu falo que não é frio, é vento gelado. É diferente. Você É, não está sentindo frio só por sentir. É o vento que o parece estar vento que queimando o seu bate corpo. e É leva. muito gelado o vento. Não? Aqui, quando faz muito frio e venta e bate assim no rosto, eu sinto que corta, parece que tá cortando. Eu fico assim, meu Deus, Sim, que sensação é essa? E já começa a doer dói. os ossos, e já vem uma dor que você não sabe nem de onde que vem, e eu fico desesperado. Como é Ai, que. Não. exato. E tomar banho quando tá frio. Uhum. Porque a primeira vez que eu saí da neve, brinquei, eu cheguei em casa, o que que eu fiz? Vou tomar um banho quente, né? Que eu tô frio. É, Mas a água cai igual pedra no corpo. nossa, Porque o corpo está muito. O corpo está congelando. Você sim, põe numa água quente. Meu Deus, dói muito, dói muito. sim. Eu não É um sabia. choque térmico ali. Exato. E aí eu descobri, Uhum. não. Você vai aprendendo a viver no lugar com a condição que tem, né? Você pensa, pô, eu Sim, vou sobreviver. As pessoas vivem aqui há quantos anos? Milhares, talvez. E sobrevive, por que não eu não vou claro. sobreviver? Então você vai aprendendo. Eu aprendi que eu tenho que esperar a água, o corpo, a temperatura ficar Aham. um pouco mais quente para entrar debaixo do Uhum. chuveiro. Porque dói. Mas é aprendendo, assim, Uhum. coisas do dia a dia mesmo, Uma sabe? coisa que eu Convivência. aprendi aqui depois, porque aqui não faz tanto frio como aí, mas uma Hum. coisa que eu aprendi é que eu não posso deixar o meu pé gelado. Porque se meu pé gelar, eu já começo a passar mal, já gripo, já entro. É só, Você não la... é consegue só... esquentar É só, mais. la... é só ladeira abaixo. E como que você esquenta o pé? Não tem como você esquentar o pé. Eu tive que comprar, sabe aquelas botas? Uma vez Nossa. usou isso no Brasil, aquelas botas Aham. que é cheia de pelo por dentro. Sim. Eu comprei uma dessas, porque não tem condição. Chega no inverno. Você pode Uhum. colocar quanta meia for, mas não aquece. Aquilo ali foi a única coisa que me E ajudou. aqui tem muitas. Uhum. E eu achava que. Eu ainda acho horrível, Uhum. coisa horrorosa. Mas Mas é é, quentinho. é quentinho, é o que importa. Não, para ir trabalhar, usa três meião em cima da outra, porque senão não dá É, não. Não eu dá também não. tenho que usar muita roupa, assim, pra Nossa. sair, assim. E aí você sai só tem o olho, né? E É. geralmente quando tem muita neve e é muita luz, você tá de Hum. óculos. Porque congela, às vezes congela os Uhum. cílios, assim. Quantas vezes eu Não- saí de casa, eu não chorei nem nada, eu tô vendo o rímel borrado, eu tô assim, gente, o Que que é isso? isso? É a umidade, assim, e Aham. aí congela, você vê os grãozinhos Nossa. os floquinhos de gelo, assim, no Que cílio, na isso? sobrancelha. Não, É. nesse nível eu ainda não cheguei. Nesse nível eu ainda não cheguei. Que Foi, isso? foi tranquilo, assim, Aham. não foi Nossa. nada demais. O ruim é escorregar mesmo, porque fica muito Aham. escorregadio o chão, mas eu Ah, gostei, sim. assim, nada que me desanimou, Hum. que diminuiu minha paixão. E da comida aí, tem alguma comida que você fala assim, Dodô, essa comida não dá, não bate. Eu falo, Dodô, essa comida aqui parece que não dá jogo, mas é incrível e eu amo. Então, uma coisa muito interessante Uhum. em Helsinki é que tem muita comida de muito lugar do mundo. Legal. Então, comer alguma coisa tipicamente finlandesa aqui
É muito difícil. É muito Sério? difícil. Uma coisa finlandesa que eu gosto muito, que é Uhum. uma sobremesa, que na verdade é tipo um queijo, que eles tipo grelham esse queijo, um queijo Aham. fininho, fino assim, mas comprido. A gente compra no mercado esse queijo. Aham. Eles grelham ele, já vem grelhadinho pronto. E aí você corta ele em cubinhos, coloca numa Uhum. forma com leite e põe no forno. Então é leite e queijo e põe no forno. Quando você tira, que aí o leite dá meio que um Aham. cozidinho assim com o queijo continua em pedacinho, é um queijo meio borrachinha mesmo, Uhum. ele não derrete. E aí você come com uma geleia de uma frutinha laranja, eu não lembro o nome dessa frutinha, mas é tipo Uhum. essas Que blueberry, legal. só que é uma Sim. laranja. Alaranjadinha, assim. E Uhum. aí você mistura ela, a geleia geladinha com aquilo. E eu achei o máximo, porque não é muito doce, é mais natural, e tem Aham. queijo, E né? tem queijo? Aí tem Nossa. queijo, aí não tem jeito, a mineira fica. Mas eu acho que isso é o que eu gosto muito. Tem outro que Uhum. parece um pastelzinho, meio, um pastelzinho de Uhum. Belém, assim. Só que o recheio, olha pra você ver que coisa mais nova. O recheio é de arroz. Eles não comem arroz aqui igual a gente, mas eles fazem o Sério? recheio dos negócios de arroz. É Que tipo um arrozinho loucura. quebradinho. Aham. Eu gosto. Aham. Geralmente a gente coloca um azeitezinho em cima, ou às vezes um queijinho, põe no Uhum. forno. Ontem mesmo eu comprei para fazer. Isso é o mais finlandês que eu comi. Nossa, que E o legal. peixe. Uhum. Peixe, o salmão, meu Deus. Nossa, É o que eu salmão. mais Eu amo gosto. salmão. Nossa, eu É o... amo salmão. Ah, mas aqui ai, é maravilhoso. Hum. Aí você compra muito aqui. Aí eu acho que você encontra também salmão defumado. Sim, Meu nossa. Deus. Você faz ele com queijinho, com Ai, sempre tem queijo, com a mussarela assim, nossa, fica sensacional. você já. Outra de passando receita. Você pega uma peça de salmão Aham, e passa, sabe, pesto verde mesmo? aham, Não o vermelho, o sim. verde. Põe a parte da pele do peixe para baixo, momento receitas. Né? Uhum. Ai, um gato, amo gato. A fadinha, quando ela vem Você aqui te coloca ele mostra. para baixo, a parte da Hum. pele, e cobre, seca, tira o excesso Aham. do líquido do salmão e cobre todo com pesto verde. Coloca no Nossa. forno. Não precisa fazer mais nada. Você pode só um Uau. arrozinho para acompanhar, né? Porque a gente gosta de um arrozinho. Mas é Como eu, perfeito. como eu sou mineiro, né, a gente gosta mais peixe de água doce. Esses peixes de água salgada assim, eu não entendo muito não, né? Aí eu falei assim, vou fazer uma coisa diferente aqui, vou fazer um peixinho daquele jeito. Aí eu peguei o peixe, muito inocente, eu cozinho, mas peixe eu sou totalmente Uhum. à parte. Aí eu comprei Não um é peixe muito. congelado. Aqui tem muito peixe, tá? Mas eu não sei porque eu comprei um peixe congelado. Aí eu coloquei no forno. A única questão é que eu esqueci que tem que deixar o peixe descongelar. Descongelar primeiro. Nossa, o trem ficou com uma água, o trem ficou estranho, ficou ruim. E eu não admitia que estava ruim. Eu falei, não, tá muito bom eu comendo aquilo. E a minha namorada, não vou comer isso, não. Eu não come, mas pra mim. Mas estava ruim Consigo demais. entendê-la porque ela não comeu. É, nossa, tava horrível. Mas eu não sabia como. Carne, eu mando muito bem na carne, mas peixe, eu sou péssimo pra fazer peixe. Para mim é difícil cozinhar aqui, Uhum, porque eu vou no sério. mercado e eu não sei ler as coisas. Ah, tá. Então, às vezes, por exemplo, entender que o Uhum. preço é diferente, porque no Brasil o preço está embaixo e o produto em cima, né? Ah, Aqui é o tá. contrário, o preço é em cima e o produto embaixo. Só que tem lugar Certo. que você tem que ver se o preço, se não tiver preço em cima, é o preço de baixo. Tudo É muito baixa. confuso. Não, e Só que aqui às tudo em vezes finlandês. tem dois preços e tem uma setinha. A setinha tá apontando se é o produto de Para cima ou o onde? produto de Não, baixo. aqui não tem a setinha. Entendeu? Não tem. Nossa. Pelo menos eu acho que eu nunca vi, né? Nunca, não reparei se você tinha. Vou Aham. olhar, mas é muito difícil porque é tudo em finlandês. Então as Nossa. plaquinhas, é tudo muito em Uhum. finlandês. Praticamente 95% da população fala inglês, Uhum. mas tudo é em finlandês. A Uhum. outra opção que tem geralmente em alguns lugares tem é em sueco, porque a Finlândia Nossa. foi parte da Suécia por muito Aham. tempo, né? Então, tem muita gente aqui que fala sueco. Continua sendo uma língua oficial, isso eu acho muito interessante na história da Legal. Finlândia, porque eles não, tipo, vamos abolir, não pode mais falar, agora somos Aham. finlandeses, né, depois da independência, então não se usa mais o sueco. Não, Uhum. eles Que continuam com a legal. língua sendo oficial, então as Uhum. duas línguas são oficiais aqui. Então no ônibus tem o nome das paradas, tem em Uhum. finlandês e tem em sueco também, placas na rua, informando lugares. Na maioria Uhum. dos lugares tem também finlandês e em sueco abaixo, assim. Eu Nossa, acho que muito legal. legal isso. Que Mas é incrível. difícil. Para mim é Hum. difícil, porque eu não falo nem finlandês nem sueco, né? É, Se fosse então. inglês, eu ainda conseguia me virar.
Tava para lançar um Google Tradutor aí. Eu só uso, meu filho, o tempo todo no meu telefone. Eu não consigo sair aqui sem telefone, porque eu Uhum. preciso. Porque se eu preciso comprar alguma coisa e ver alguma coisa, eu tô assim, gente, o que é isso? Por exemplo, creme de leite. Eu nunca consegui achar um creme de leite parecido com o que a gente tem no Não Brasil tem, ainda. não tem. Eu Não tenho tem, aqui, né? mas não Aí também tem. Eu eu não consegui achar achei. cachaça. Eu, Cachaça brasileira? aqui, a 51 eu consegui Legal. achar. Eu Mas a peguei todas que 51 ela é tinha. muito exportada. Eu trabalhei com cachaça Aham. em Minas. Que A legal. 51 ela a Uhum. exportação dela é muito grande, Muito assim. forte. Eu achei no É. Carrefour que tinha aqui. Ah, porque aí tem Carrefour? Tem. Aqui não tem, no É. caso. É. Mas não em todos, tem um que específico que ele tem. E Guaraná também, achei Guaraná. Tem muita loja aqui de Uhum, pessoas de turco, então uhum, tem muito alimento, ou chinês também. Na, legal. na, na Argentina eu fazia a mesma coisa em Buenos Aires, Uhum, ia na loja dos chineses, porque a gente encontra coisas mais parecidas com o que a gente uhum, compra e com preço melhor do que nos mercados legal. grandes. Sim. Então eu consegui encontrar muita coisa também. Aqui eu Uhum. fiz, por exemplo, pão de queijo. Consegui fazer pão Sério. de queijo. Não sei a diferença, não tem polvilho doce e polvilho azedo, mas Aham. encontrei farinha de tapioca, que eles falam tapioca, Aham. e aí eu consegui comprar e fazer o pão de queijo com um outro tipo de queijo. Uhum. Mas enfim, tem muita coisa de muito lugar. Então, a Uhum. comida finlandesa mesmo, não tenho muito, a não ser o peixe Aham. e essa sobremesa que eu te falei, eu não tenho muita experiência assim com comida finlandesa Uhum. mesmo. É difícil. Você não acha restaurante aqui tipicamente finlandês, Uhum. mas eu acho do Vietnã, Aham. acho o meu preferido, que é de comida do Nepal, nepalesa, Aham. incrível. Mas finlandesa, Uhum. não conheço nenhum. Não, eu até brinco, eu falo assim, que para fazer o pão de queijo, você só precisa de três coisas: o polvilho, o queijo e o mineiro. Se você não tiver essas três coisas, não é o pão de queijo. Não adianta inventar, não adianta nem tentar, que não é o pão de queijo, gente. E tem que ser queijo bom, porque eu morava lá É, em Florianópolis, o pessoal aham. vende pão de queijo lá, pão de queijo feito com mussarela. Não, Nossa, não, não, não não. dá. Pastel frito com Ah, mussarela. Não dá, porque você morde né? o negócio, vem aquela inteira. Não, Sim, não funciona, não. não E tem que. você viu que o canastra foi eleito o melhor queijo do Do mundo, né? mundo, Você sim. viu, né? É Nós aqui. mineiros tá arrasando, Não, nós estamos a top aí. E dominando o o, mundo. e o mais legal é que quando eu faço o pão de queijo, o pessoal come aqui, eles acham incrível. Falam, nossa, que pão de queijo gostoso, que não sei o quê. Não é igual o que a gente compra, porque eles compram aqui da Yuca, porque não é bom, não é bom. E sai muito ruim. Eu falo, não, porque esse pão de queijo aí teve as três ingredientes principais: o queijo, o polvilho e o mineiro. O pessoal racha os Vou bicos. adotar. Vou adotar essa fala agora É, para mim aqui também. e o pessoal gosta e racha os bicos. Nossa. Fiz coxinha também. Eles amam coxinha, eles amam. Que eles não gostaram de coxinha, eu fiz em Sério? casa, sério, você acredita? Porque eles não são muito de Nossa. fritura, eles são muito de comida fresca, Ah, natural. tá. Isso é uma coisa legal que meu amigo brasileiro falou assim: por que a comida perde tão rápido? Eu falei: porque eles gostam de comida muito fresca. A gente vai no Aham, mercado aqui, no Brasil, a gente compra a compra do mês, e aham. durante uma vez por semana a gente Vai vai na repondo. feira. E no mercado, se precisa de alguma coisa para Aham, repor. Mas aqui não, a gente vai no mercado 2 ou 3 vezes na semana, porque as coisas uhum. são muito frescas, né? E Que se legal. come muito bem. Então, Uhum. eles não gostam muito de fritura. A minha coxinha, eu achei que eu ia arrasar. Eu fiz a coxinha aqui, eu falei, agora, Agora, foi a primeira vez que eu vim aqui, eu falei assim, agora eu vou prender esse homem mesmo no estômago, né? Porque tem essa coisa, né? Agora ele vai é. apaixonar por mim, não vai querer me largar nunca mais nessa vida. Mas não, se fosse depender da coxinha, hoje eu não tava Sério? aqui, não. Sério, eles não Nossa. foram muito fã, não, assim. A Vanessa ama coxinha, e quando eu falo. Ah, nossa, a avó da Vanessa, que eu também chamo, que ela fala que minha avó, ela tem uns 85 anos. E ela nunca comeu coxinha. Aqui eles têm a croqueta, que é tipo um negócio Aham, frito também, mas é muito oleoso. Eu amo, mas é oleoso. E a coxinha, sim, ela sai mais sequinha. mais sequinha. Então, aí eu fiz umas 15 coxinhas, umas coxinhas mais grandes, né? Aí eu levei pra ela, falei assim, não, que coxinha e tal, eu expliquei pra ela, e ela chama ela de pera, ela não fala coxinha, ela, pera, Ah, porque tem o formato de uma de pera. feira. Aí depois, no outro dia, o que eu levei pra ela, pro tio, que é o tio da Vanessa que vive com Aham. eles, e o avô, três pessoas, 15 uma quantidade boa. Aí no outro dia Cinco coxinhas. eu perguntei ao avô, e gostou das coxinhas? Ele, coxinha? Que coxinha? Não vi coxinha, não. A véia comeu tudo. Eu falei, mentira que ela comeu as 15 coxinhas. Aí eu liguei pra ela lá. Gente, É que eu sentei no sofá, aí eu comi uma.
Aí eu comi outra, aí eu comi outra. E tava tão bom. E quando eu fui ver, acabou. Eu falei, meu Deus, Que o bonitinha! colesterol da véia deve estar lá em cima. Chama a ambulância. Mas chega um determinado ponto da vida, eu vi um vídeo, esses dias eu cheguei até a compartilhar, que a senhora fala assim, eu não quero ir para fisioterapia, já 90 e poucos anos, ela falou assim, eu já tenho 90 e poucos anos, eu não quero ir para fisioterapia, eu já tenho idade suficiente para falar o que eu não quero, hoje eu não vou. E então, Claro. às vezes, a gente tem que ouvir também, né? Ela queria comer a coxinha, o Nossa. colesterol, tudo bem, uma vez só, ela comer a coxinha, Eu fiquei deixa ela preocupado. viver feliz um pouco, porque comer coxinha é felicidade. Sim. Comer coxinha, pão de Tem coisa queijo, melhor. não, traduz a felicidade materializada, assim. E- Não, e um pão de queijo, um cafezinho de manhã, não tem nada melhor no Não tem mundo, nada, não. não, não tem não. Nossa. E minha sogra também ama. Eu ganhei minha sogra pelo pão de queijo. Aí, tá vendo? É, Tô falando. O pão de queijo eu acertei aqui, mas a coxinha não valeu, não. Mas esse é, negócio de pegar com pão de queijo é uma boa, viu? É a dá super melhor. certo. E me conta, como que foi essa sua primeira adaptação aí com a questão da cultura? Como que foi esse seu processo? Tá. É muito complicado, porque a gente é muito do Hum, toque. Mineiro toca muito, né? A gente sim, conversa tocando, a gente conversa com a mão. sim, Você vê que enquanto a gente está aqui, eu já levantei a mão 500 vezes, passei, falei sim, assim. É muito disso, de encostar no outro enquanto está falando, de sim. olhar, de cumprimentar, às vezes só com um Uhum. sorriso, E de ir no reações ponto de muito. ônibus, Uhum, conversar. E aqui as pessoas são muito, por exemplo, quando eu estou fazendo caminhada, sabe fazer caminhada, as pessoas passam como se fosse não tivesse ninguém passando assim, não se olham. E aí isso é muito do finlandês, ele é muito nossa. discreto e muito reservado. Não é uma. Uhum, No verão é um pouco diferente, que as pessoas sorriem uhum. mais. Da Legal. primeira vez agora no verão que a pessoa virou para mim e falou assim, Moi, que eu nunca viu. Eu estava tão assim que eu, Moi, e sorri assim meio que legal que isso Aham, acontece agora. Porque as pessoas são muito mais sérias. Acho que no aham. verão acho que elas estão muito felizes assim de ver Sim. luz, de ter calor. Mas elas são muito mais sérias, muito. E isso é um pouco difícil para mim, porque eu não sei o limite, assim. Uhum, Às vezes eu estou conversando, meu marido mesmo, ele se assusta comigo, porque eu converso muito falando assim, encostando nele, fazendo assim, sabe? Tipo, desse jeito. Amor, aham. ele, O que você está por fazendo quê? aqui? Do tipo, por que você faz isso? Por que você está me batendo? Uhum, Eu, não, isso não é bater, eu só estou conversando. aham, Então, saber dosar isso. Teve uma vez que uma uhum. criança deixou cair uma coisa, ela andando com a mãe atravessando a rua, ela deixou cair uma coisa. Eu não sabia falar nada de finlandês, então eu só toquei a criança e fiz assim, apontei. E o meu marido falou assim: nunca faça isso, nunca toque uma criança na rua. Então, Nossa. esses limites Uhum. para mim ainda são coisas novas, assim. Então, às vezes eu tenho Sim, medo de ir demais, assim, de sim. ser expansiva demais. Principalmente porque eu não saberia me explicar em O finlandês. porquê. Seria uma Uhum, situação constrangedora e que eu não saberia falar. Ah, uhum, com o ritmo de vida, como eu te falei, me assustou um pouco a questão da burocracia, né, de fazer as coisas. Me assusta um pouco o fato de as coisas terem um tempo e esse tempo ser calmo, uhum. de ter que esperar. Mas Sim. é algo que eu também estou aprendendo, assim, o primeiro mês, tem 3 meses que eu estou aqui agora, né? O primeiro mês eu estava muito angustiada, porque Sim. a minha filha não quis vir por enquanto. Eu tenho uma filha de Uhum. 14 anos, ela está no Brasil, Nossa. mora na casa com o pai. Ela Uhum. mora com ele desde quando eu estava estudando em Florianópolis. Uhum. E aí ela não quer vir por enquanto, é adolescente, quer, né, ficar com os amigos. Só que é Sim. aniversário de 15 anos dela em dezembro. E eu quero muito ir, muito Uhum. poder estar com ela nesse momento. Só que se não sai a minha autorização, eu não posso sair daqui. Eu tenho que Sim. esperar. Então eu estava num desespero muito grande, tentando fazer coisa, tentando preencher Uhum. formulário, tentando fazer com que as coisas acontecessem. E aí eu Sim. falei assim: calma, não tem o que você fazer. É porque não é E o que aí, você controle. não, não é. Uhum. Então, esse Uhum. desaceleramento Sim. do finlandês, da cultura, que é bem típica da cultura finlandesa, é algo que se torna às vezes difícil para mim, eh, Uhum. mas mais porque eu quero fazer coisas, eu quero começar a estudar, eu não posso Uhum. começar a estudar enquanto tudo isso não estiver pronto. Sim. Então, eu achava que ia sair minha carteirinha da imigração, né, de permanência, e eu já poderia fazer tudo. Não, não é. Mas Aí eu não, tenho que é um fazer um monte de processo. coisa, que demora mais 3 meses. Uhum.
E aí eu tô esperando, ainda falta 2 ainda, só passou Uhum. 1 e eu já tô assim, meu Deus, Nossa. ainda tem que esperar. E aí depois disso vai fazer. Então, esse desaceleramento é muito difícil me Uhum. adaptar, por estar sempre a 220 querendo fazer coisas. Sim, Mas eu tô tentando aproveitar esse tempo para aprender o inglês. Agora eu consigo sair legal. na rua e me comunicar, Uhum. porque a primeira vez Uhum. foi muito constrangedor, principalmente na Alemanha, porque eu falava um pouco de Sim. espanhol, então eu conseguia conversar com o oficial em espanhol, mas ele não fala, o documento era em alemão, e Uhum. a primeira coisa quando ele perguntou, fala inglês, que eu falei, não, eu acho que ali para ele já falou assim, não, essa daí tá vindo para a Europa, não vai voltar nunca mais, Uhum. tá indo fazer coisa errada, não sei. Sim. E eu tinha dreads no cabelo na época, né? Eu mudo muito o Uhum. cabelo. Então eu tinha dread Legal. e ah, foi foi muito difícil. E aí Uhum. desde então eu falei assim, não, preciso falar inglês, até porque aqui como 95% fala inglês, eu consigo me Aham. comunicar. Já o finlandês eu vou demorar mais tempo, porque é difícil. É, Meu é Deus, complicado. as regras gramaticais do finlandês é algo que você fica assim, Jesus amado, Que como eu loucura. vou fazer isso? É muito difícil, Uhum. muito difícil. Não impossível, Claro. mas é muito difícil, Não, porque é muito diferente. com o tempo pega. É que nem o alemão. O alemão ele tem as regras, mas tem coisas que você aprende ali vivendo e falando e Aham. aprendendo, Uhum, porque eu uhum. não sei se é o feminino ou masculino que depende de um bocado de coisas e tal. Então depende muito. E eu fico assim, o meu sogro ele fala alemão, então ele me explicou um pouco assim, e eu fiquei, nossa, então já tiro o alemão da lista para aprender. Vou aprender outro. Mas eu acho que o alemão vai ser mais. Você fala inglês? Eu tô aprendendo, tô Ah, também tá aprendendo. aprendendo, né? Quando você Uhum, fala inglês, acho que é mais fácil uhum, aprender o alemão, porque tem muita coisa, vem do uhum. mesmo ramo, você consegue entender muita coisa. O sueco também, Sim. aqui, você consegue pegar muita coisa. Mas o finlandês não tem nenhuma. A única outra língua que tem o mesmo ramo mais próximo é o Uhum, estoniano. Então, sim. só na Estônia e na Finlândia que tem esse mesmo ramo. Fora isso, não tem nenhum outro lugar. Uhum, Então, nenhum dos sons, nenhum das. É ótimo uhum. porque o som das palavras você lê como em português. Só que as Legal. palavras são gigantes, às vezes de Nossa. 20 letras, e tem muita repetição. Por exemplo, tem palavra kiitos, que é obrigado, que, tem 2 i, então você tem que falar kiitos. Você tem que puxar Nossa. esse outro i. Até você. Quando é uma palavra assim, pequena, ótimo. Sim, mas Quando se é é uma palavra grande. de 15 letras, porque eles juntam as palavras. Se você quer falar uma coisa na Uhum. frase, eles juntam. Haja pulmão. Quando a gente escuta, meu marido tá assim, é muito simples. A primeira sílaba é sempre tônica. Quando eu escutei isso a primeira vez, eu falei, beleza, vai ser fácil. Lê do mesmo jeito de português, a primeira sílaba tônica, Ah, super fácil. Vou aprender isso em 2 meses. nossa. Desiste. Quando eles começam a falar, você não consegue ver a sílaba tônica. Você sabe que a primeira palavra, Uhum. a sílaba tônica, que está começando. Mas Aham. depois eles ficam. É sem, não tem expressão facial. Você Eu não. não sei se eles estão brigando, não sei se estão falando. Às vezes me param na rua, muita gente, muito finlandês já me parou, e eu sei Aham. que eu acho que é coisa fofa, geralmente relacionada ao meu cabelo, Aham. porque eles sorriem. Eu já vi com tranças aqui também. Aham. Então, geralmente, eles estão falando em finlandês e sorrindo. Então, eu acho que é coisa boa. Mas se tiver me xingado, falado em qualquer outra coisa, eu também não sei. Tá, obrigado, obrigado. Ah, Kiras, Kiras, mãe, mãe, mãe. Só isso. Não. Mas eles falam Uhum. muito sem expressão, assim. Quando Sim. estão numa conversa, é muito. Uhum. Não tem expressão, a cara é sempre a Uhum. mesma. E eles não fazem igual a gente que vai lá em cima, volta, Sim. igual. Não, é Não, e sempre muito isso. assim, de um jeito só, assim. Não, e isso no começo, quando eu conheci a Vanessa, ela falou assim: mas você conversa com as pessoas e você tem um olhar assim. O brasileiro, ele conversa com a pessoa, ele tem um olhar sedutor, parece que tá encantando a pessoa, e eu fiquei assim, que a gente tá conversando com a pessoa, tá olhando no olho e só tá sorrindo. Isso não é cantar ninguém, não. Porque aqui é como se você tivesse interesse na pessoa. Aham, Eu falei, aham. não.
Ela falou assim, não, eu sei que você não é assim porque você fala igual o seu pai. Seu pai também tem... Quando você fala, você fecha um pouquinho o olho, você sorri e tal. Então, é Aham. assim. Mas aqui não, aqui se você conhecer uma pessoa e você falar assim pra ela vai achar que você tá afim dela. Eu falei, não, isso não. Pois é, mas não, a gente só é, eu acho que a É, gente é muito simpática, assim. Eu sim. falo que uma coisa que eu percebia muito na diferença Aham, entre Florianópolis e Minas Gerais, né, Belo sim. Horizonte. Belo Horizonte, Minas Gerais, o povo não é muito educado. Os outros não é muito Sério? educado, não, mas é muito gentil. Aham, Então, tudo que você precisa, se você precisar de uma ajuda, todo mundo vai movimentar, todo mundo e vai te sim. ajudar. É uma gentileza muito grande, mas a gente é meio estúpido um com o outro às vezes, assim. Mas é muito gentil. Sim. E em Florianópolis é diferente, as pessoas são Aham, muito educadas, mas não tem a gentileza. E é o que eu sinto um pouco aqui, sabe? As pessoas não aham. são gentis, assim, tipo, ah, você pode me ajudar? Não, não posso. Tipo, São é um bem pouco assim, diretos. tipo, é. E assim, não, Tá. eu falo assim, eu vou tentar, peraí, vamos fazer alguma coisa. Óbvio Aham. que, né, eu À falei medida do isso, possível. eu falei isso de modo mais assim, mas óbvio Aham. que eu tenho pessoas maravilhosas na minha vida em Sim, Florianópolis, que foram muito gentis, que me acolheram, que eu amo muito, inclusive, e também teve gente em Belo Horizonte, em Minas Gerais, que foram sim, bem horríveis comigo, assim. Isso também. vai depender muito, mas do modo geral, e a mesma coisa aqui, as Uhum. pessoas são muito mais reservadas e muito mais fechadas. Então, para elas se abrirem com você é Sim. muito difícil. Até, por exemplo, com a minha sogra é muito complicado, Nossa. porque a família tem uma Uhum. coisa de mais de reserva mesmo, as pessoas não se Aham. abraçam tanto. Com os filhos do meu marido é bem tranquilo. Ele tem 2 filhos também, da idade da minha Uhum. filha, uma menina e um menino aqui. E é muito tranquilo, Aham. porque ele é muito afetuoso, assim. Então, Legal. para ele sentia tanta falta disso que ele Uhum. procurou ser muito com os filhos. Então a gente consegue ter muito afeto, demonstrar muito afeto em Uhum. casa. Mas no geral as pessoas são mais assim. E aí o que eu Sim. falei dos brasileiros que estão aqui há muito tempo, eles também acabam Entrando incorporando nessa. muito nisso, assim, né? Uhum. Acho que talvez porque quando vieram eram poucos brasileiros, né? Não, Sim. não é uma e aí a comunidade talvez não seja tão assim de manter essas coisas, já Uhum. não que se perdeu, mas que não faz da mesma maneira. Recentemente eu conheci 2 pessoas maravilhosas, 2 Uhum. brasileiros, e acabou que eu conheci um, desse um conheci outro, eu já conheci Sim. outro, e aí a gente que somos mais jovens, que estamos aqui há menos tempo, que Uhum. sentimos falta dessa conversa, Sim. e temos essa possibilidade, né, por causa da Uhum. internet, então foi fácil se conhecer. Eu entendo que as pessoas que estão aqui há mais tempo não tiveram essas Sim. facilidades que a gente tem hoje. Então, hoje eu tenho alguns bons Uhum. amigos aqui, pessoas que marcam Legal. de ir para a praia, que a Sim. gente aí coloca música, e bem farofeiro de praia, assim, Sim. sabe? De colocar música e ficar deitado, tomando sol, conversando, indo para a água, Aham. para beber cerveja, enfim, Uhum. Que incrível. conseguir encontrar essas pessoas, assim, Uhum. mais próximas. E tem algum lugar aí que você fala, Dodô, esse lugar é maravilhoso, esse lugar é incrível, aqui na Todos. Finlândia. Eu gosto de todos. Incrível. Uma coisa que eu gosto muito, um lugar que eu gosto muito Uhum. aqui chama Suomelina, é um forte, né? Uhum. Sua Melina. Para mim é um dos lugares mais Uhum. lindos da Finlândia. Eu realmente acho incrível da Finlândia, de Helsinki, que é o que eu conheço mais, né? Os outros Uhum. lugares eu não conheço tantos lugares. Mas no geral, as florestas são muito bonitas, então tem muito Legal. lago. Acho que, se eu não me engano, até chama-se a Uhum. Finlândia o país dos 1000 lagos, uma coisa assim, porque Legal. tem muito lago e os lagos são bons para nadar, são Uhum. água limpa mesmo para nadar. Aqui perto Incrível. de casa tem um lugar que tem 4 lagos no mesmo lugar assim, e uma Nossa. área muito grande. Então, eu não moro no centro de Helsinki, o que eu acho o Uhum. máximo. Sim. Eu moro num lugar que se refere aos Alpes, assim, não tem Uhum. muito, tem nada aqui, né, mas que aqui é Uhum. tudo muito plano, né? Aham. Mas tem muito lago, então tem muita floresta, então eu saio muito para fazer Uhum. caminhada nas florestas. Então, qualquer floresta que você tiver aqui é um lugar incrível, sabe? Legal. De vegetação, para Uhum. respirar, para andar, para desestressar, para fazer atividade física, e é muito seguro, muito Sim. seguro. A primeira vez que eu fiquei
A única coisa que eu tenho é medo de filme, parece cenário de filme, às vezes, aqueles filmes de terror, Sim, sabe? dá medo. Eu tenho um pouquinho de medo, às vezes, assim, quando tem pouca luz, mais ainda. Uhum. Mas é muito seguro. Então, a primeira vez Incrível. eu falei assim, tá, como que eu vou sair aqui sozinha, assim, andar? E aí, não tem casos, assim. Uhum. Óbvio que tem, espaçadamente, tem alguns casos, né, de assédio, algo Sim. assim, mas muito pouco, quase, quase não se fala, é muito raro. Uhum. Eu consigo andar pelas florestas sozinhas, os bairros se atravessa a floresta para chegar em Uhum. outro bairro. Então, Sim, que legal. é como se fosse o caminho natural das pessoas. Uhum. Então é muito de boa andar. Então, eu não tenho medo, assim, eu consigo andar tanto Uhum. mexendo em celular ou sozinha caminhando, escutando música, muito tranquilo. Que A única legal. coisa que eu posso encontrar são os coelhos gigantes que vivem no Sério, meio do mato, tem muito coelho, eles são lindinhos, mas é muito incrível. grande. Aqueles coelhos do mato grande Nossa. mesmo. Não, aqui em Valência, eles têm uma comida que eu amo, que chama paella. Ah, Paella. eu amo demais. E, Florianópolis eu comia bastante. e fazem com coelho também, com frango e com frango e Mentira! coelho. E eu comi, muito bom, chorei, porque era o coelho, mas comi e tava muito bom. Eu tava morto, né? Você Eu tendo tava que morto. pelo menos fazer jus, né? Aí eu contei pra minha sobrinha, ela chorou. E, não, Ai, tadinha. quando eu postei a foto desse coelho, eles me falaram assim: já tem o jantar. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, como que vocês pensaram isso? Em momento É, nenhum eu pensei coelho é uma tão coisa bom, dessa. fofo. Mas também já depois eu não comi É, mais não. coisinha fofa. Mas enfim. Ok, frango Nossa. também é fofo e a gente come, É, né? Porquinho é fofo, sim, tudo é fofo, na verdade. sim. Enfim. Acho que o legal é a gente Uhum. consumir com, não sei, Consciência. com consciência. Uhum. Ok, se você prefere ser vegetariano ou vegano, ou você Sim. prefere comer carne, mas eu acho que, independente de tudo isso, o Uhum. consumo, independente do que seja, é muito interessante que seja feito com consciência, né? Com Sim. Nossa, responsabilidade, porque os sim, pô. recursos não são Uhum. infinitos, né? O recurso do Sim, planeta não é infinito. sim. Não, Pelo contrário, é finito. o Então, que eu, enquanto nós estamos uhum. explorando tanto, é finito. Claro, Não tem. no final vai chegar num ponto que não vai ter volta atrás, a gente tem que saber economizar até lá. E eu penso Exato. que cada um decide o que quer, o que não quer, mas também a Uhum. gente tem que ser consciente de que é um animal, que ele tem vida, que ele tem que ter uma qualidade Uhum. de vida para depois ser consumido e não pode ser criado Exato. ou matado de qualquer forma, sabe? Sim. Então, se ele tem uma qualidade de vida, se ele cresceu no chão, no meio da floresta, ou comendo, ou o que seja, ele viveu o que ele viveu e depois a gente pode para Uhum. consumo, mas nunca para desperdício, que é aí que eu já Sim. vejo que está o ponto fora da curva, sabe? Uhum, Eu concordo, é muito complicado mesmo. E a gente vê aqui, uhum, isso me incomoda um pouquinho assim, aqui às vezes. Como eles uhum, têm muita água, eu vejo uhum. que o consumo de água às vezes é meio que não pensado. E aí Sim. meu marido mesmo, quando ele chega da rua, ele tá lavando a mão, ai, me dá um pavor, porque aí ele abre a torneira para lavar a mão, se a água não tá na temperatura ideal, aí deixa aquela água toda saindo, aí ele Nossa. vai lavar a mão tranquilo, com a torneira aberta, conversa, e a torneira aberta. Para mim, ele fala assim, mas amor, aqui não falta água. Eu falei, não interessa, Hoje. falta água no mundo, em algum outro lugar. Ele, mas a água daqui não vai para lá. Eu, não interessa, me dá uma gastura. Aham, A gente mineiro fala gastura, sim. né? Me dá gastura quando eu vejo a água, ou luz também. A luz Sim. aqui é muito barata, então Uhum, acaba que se gasta mais, assim. uhum, Como eles têm a possibilidade de uhum. garantir os seus recursos, mesmo que não seja autossuficiente, mas que te garantir. Energia, eu acho que é quase Legal. autossuficiente, porque eles investem muito em energia renovável. Uhum, Isso é uma das coisas que eu mais admiro na Finlândia. Tipo, a sim. coleta seletiva aqui é coleta de lixo, é coleta seletiva mesmo, é tudo Sim. separado, tudo separado. Igual no Brasil, eu lembro, reciclado e orgânico, mas na verdade era lixo É, seco e lixo molhado. Nos sim. lugares que tinham, por exemplo, em Florianópolis, nos alguns bairros de Florianópolis. Uhum. Mas em BH, Não tem. Contagem, eu sou de Contagem, na verdade, não Uhum, tem. Ou não tinha, pelo menos. Aqui não, aqui a gente tem cada lata para cada coisa, é tudo uhum, separado. Se você compra carro elétrico aqui, o governo, até 50 mil, né? O uhum. governo te ajuda a pagar uma Legal. parte.
Se for mais do que isso, não, porque quer dizer que você tem dinheiro para poder pagar, né? Se você está comprando um carro acima de 50 mil, você vai pagar. Mas para incentivar, então tem Uhum. isso. Tem muito incentivo Também ao consumo conscientes. consciente, sabe? E a produção de energia renovável. Então, energia eólica, eu te falei que aqui venta muito, né? Tem Sim. muita coisa de energia eólica. Legal. A energia do mar também, que eu não sei o nome especificamente, mas é a energia que também dizem que é a mais limpa Das e ondas. pura, é das ondas. Sim. Eu não lembro o nome, mas é essa, tipo, é a mais limpa e pura e inesgotável fonte de... Sim. Seria ótimo se a gente tivesse mais estudos assim no Brasil, mas infelizmente ainda não se tem esse tipo de investimento. O que me encanta nesse país, o que me faz amar muito esse país, é a questão da ideologia social, assim, né? Do que se pensa, a sociedade se pensa. É um país progressista. Então, os Sim. impostos são muito altos, mas eles voltam para as pessoas, para Tem que um todo mundo, retorno. para que não tenha um nível de desigualdade muito grande. Legal. Então, óbvio que tem pessoas ricas e óbvio que tem pessoas Sim. pobres aqui, mas o Estado propõe-se a equilibrar um pouco mais, mesmo que não fique exatamente no mesmo ainda, não se tem isso, mas ele procura equilibrar para que essa diferença não seja tão grande, para que não Legal. haja tanta exploração como a gente sabe que existe. Aqui, por exemplo, você não consegue trabalhar se você não tiver seu cadastro nesses órgãos que eu falei. Não, dificilmente você vai encontrar aqui alguém trabalhando ilegal, porque é muito duro com quem trabalha ilegal e é muito mais duro com quem emprega alguém de forma ilegal. Sim. Então, se você emprega alguém de forma ilegal aqui, você provavelmente, e se for pego, você vai perder seu negócio. Então, as pessoas Sim. não arriscam. Então, tem todo um controle social de equilíbrio de desigualdade ou de diminuição de desigualdade. Eu acho fantástico. O próprio governo, ele é muito Consciente. misto, né? Legal. Ele é consciente, muito misto. Pensa-se sempre o bem social, assim. Incrível. Eu realmente acho a Finlândia um exemplo para o mundo, assim. Incrível. Eu acho. Eu sou suspeita, mas eu acho muito, muito incrível mesmo Sim, não, poder curto demais. experimentar aqui. E Bruna? Aí sobre educação é Deixa eu te perguntar gratuita, tá? agora. Sério? E de qualidade? Educação de qualidade é uma das melhores. E hoje não está no ranking, no top 1 do ranking, porque ela tem um curso que é o curso que eu quero muito fazer aqui de mestrado, é por isso que eu estou me dedicando tanto ao inglês. Esse curso é em inglês, e é um curso que se chama Como Transformar a Educação. E aí, para mim, o que fez bugar minha cabeça é como que o país que tem a melhor educação do mundo, ou uma das melhores educações do mundo, está propondo um curso para mudar a educação, para transformar a educação. Nossa. Se você tem a melhor, você não precisa, mas não, é por isso que é a melhor, porque sempre está se transformando, é pensando nesse tempo. Legal. Então, é o curso que eu quero muito fazer, e aí daqui a um tempo eu também posso, assim que eu souber o inglês, eu posso estudar e também não preciso pagar por isso. Para quem vive aqui, você não paga. Nenhuma das fases do estudo você precisa Que pagar. legal. Você Eu tem todo li, o e curso. não sei se é verdade, mas é verdade que aí eles não têm para casa? Então, eu acho que depende da escola. Aham. Eu também li sobre isso, mas eu sei que às vezes o Daniel, meu enteado, Aham. ele tem algumas atividades para ser feitas, assim. Ele precisa fazer Ah, legal. algumas coisas, mas geralmente não tem o para casa como a Como a gente gente tem. tem, é um pouquinho diferente. Mas é muito legal, porque ele chega aqui em casa, ele me trouxe de presente uma tábua de cortar carne que ele fez, marcenaria, ele Nossa, mesmo que fez, assim. que Ele incrível. faz colheres, ele faz, Meu sonho é trabalhar com madeira. né? Você espera, tem como a gente dar uma pausa só um minutinho, porque minha bateria, como eu tive que Pode, usar o pode, computador, pode, pode. e aí eu trago para você ver o que ele me trouxe de Pode, presente, claro. ok? Eu vou desligar a câmera só um minutinho. Tá, de boa. Voltei, só vou colocar aqui Aí, ó, essa foto é de quando eu vim para cá a primeira vez, ó, que eu tinha Ah, veio. dread, Oh, que legal, que que os incrível. dreadzões. Eu tinha um sonho também de fazer dread, mas eu nunca consegui deixar o cabelo crescer para fazer. Mas Mas eu depois, acho se muito você tiver legal. com ele curtinho fazer, você vai Aham. deixando crescer. Às vezes é mais Ah, fácil. E você pode fazer também emendado, né? Você pode certo. colocar Uhum, cabelo. É legal cultivar o dread, aham. ó, consegui conectar aqui. É legal quando a gente consegue conectar,
conectou e eu falei conectar. Sim, Legal quando a gente consegue cultivar desde pequenininho, legal. mas às vezes a gente pode usar alguns intermédios. Esse aí, no caso, eu estava usando uma história muito longa, que eu posso depois te contar em off. Aham. Era parte do cabelo de uma das minhas melhores amigas, Esther. Beijo Nossa, que para ela se ela legal. escutar, se ela estiver escutando a gente, se ela for escutar a gente, então beijo para ela. Aqui eu trouxe, Daniel fez essa colher. Nossa, que legal. E a madeira, ah, como é É uma que madeira tem um, boa, não sim, tem um sei nome específico porque ela é, qual. ela é natural, ela não é trabalhada na MDF, então ela é natural. Isso, é Então tem as natural. marcas e tudo que é o que deixa mais Isso. bonito ainda. Que incrível. Ele fez para mim Uhum. e a tábua também ele fez, Nossa, essa é bonita. né? Aí ele costura também, Uhum. na escola também ele Sério? costura, aham, Que incrível. ele Não, faz. a minha mãe, ela é costureira, então eu aprendi a passar roupa e tal. E aqui na Espanha, a minha sogra, ela passa roupa e ela achou incrível que eu passasse. Porque não é Aham, normal que um homem cozinhe, passe, eu limpe, e eu sim, limpo, cozinho e passo, porque eu tô em casa, tenho que ajudar, eu tenho que fazer tudo, que não é, sim, sim, não é trabalho de mulher, é trabalho de quem vive na casa. Então, quem que tá na exatamente, casa tem que fazer, porque você exato. vive aí, você tá aí. E Uhum. ela acha o máximo que eu passe, que eu saiba passar roupa e tal. E hoje, minha namorada não vai gostar que eu fale, mas quem passa a roupa aqui em casa sou eu, e ela não passa. Eu tô com ela, eu já não passo roupa, mas geral, quando eu vou comprar, eu já Sim. compro, opa, essa não precisa passar, então essa eu já É, vou comprar. eu tô assim também. Porque isso, o que eu Uhum. estava falando dos finlandeses, né? A gente não gasta tempo com isso. Sim, Não vou nem falar perde, né? É um sim. trabalho, não é perder tempo. A gente não gasta tempo com esse Uhum. trabalho para gastar com outras coisas. Às Claro. vezes também não são tão produtivas, mas a gente aprende, é Uhum. exatamente essa palavra que eu falei, né? A Uhum. produtividade ela não depende muito do tempo, né? Uhum. Aqui. Eu acho isso incrível. Sobre educação, só para Uhum. eu não esquecer que a gente estava falando assim Sim. do que é muito legal, eu já falei, por exemplo, no meu Instagram sobre as bibliotecas. Uhum. Cara, você perguntou sobre o lugar que eu mais gosto, e eu acho que o lugar que eu tenho que indicar para quem chegar aqui, quem vier em Helsinki, Uhum. é a livraria que tem perto da estação, a biblioteca que tem perto da Uhum. estação central, Que incrível. chama Ode, e Uhum. por fora você já vê o prédio e você fala assim, uau, porque tem uma arquitetura incrível, parece meio Oscar Niemeyer, assim, Sim. sabe? Tipo de curvas, muito legal. E por fora o prédio é lindo. E por dentro, cara, eles têm. E eu Uhum. posso, por exemplo, mesmo como visitante, eu posso fazer o cadastro na Que biblioteca e legal. reservar. Você pode usar Uhum. máquina de impressão 3D, máquina Nossa, de costura, máquina de impressão de grande porte, sabe? Você quer que imprimir incrível. como se fosse Uhum. em papel, em coisas maiores, Pôsteres e tal, maiores, assim. Uhum. pôster, você pode usar. Tem sala de estudo, tem sala de gravação de podcast, pra você ter ideia. Mentira, sério? Só que a sala de gravação de podcast só pode ser usada até 29 anos. Essa é a minha revolta, fica aqui a minha Nossa, indignação com isso. que Não incrível. gosto disso, mas enfim, você pode reservar isso. A maioria Uhum. desses serviços são gratuitos. Uhum. Então, eu reservo muita sala de estudo. Então, eu fico na sala sozinha. A sala tem Uhum. um acabamento acústico muito bom, esqueci agora como Incrível. fala. E aí eu consigo estudar tranquilamente na biblioteca, Uhum. posso pegar livros, tem espaço, né? O espaço da biblioteca é maravilhoso. Sim, Quando você quiser, te faço um convite, quando você quiser vir a Helsinki, me claro. fala que a gente já vai, serei sua guia turística lá na Perfeito, biblioteca. super top. Sala de jogo, você gosta, se você gosta de Aham. jogar videogame, por exemplo, Aham. você pode reservar um período para você e seus amigos jogarem videogame na Nossa, biblioteca. que E é super legal. confortável, assim, a sala toda Aham. estilizada, de luzes de neon, sofá, bem sala de jovem, assim, sabe? É incrível. Uma coisa que eu faço com a minha namorada, que me ajuda também bastante, tanto com o idioma e tal, a gente tem o dia do livro, que é uma vez no mês, porque o livro aqui ele é muito barato. Então você pode Hum. comprar um livro por 5 euros, por 2 euros. Desculpa. Então o que a gente faz? Nós temos o dia do livro, então a gente sai para um restaurante, algo assim, a gente troca os livros, e no mês seguinte a gente volta a sair, uma vez no mês, a gente conversa sobre o livro que a gente leu e troca outros livros. E assim, meio que a gente Que força a gente a legal! ler o livro e a ficar trocando livros. Eu dou um livro que eu acho que ela vai gostar, ela me dá um livro que eu acho que eu vou gostar.
Então, a Sim, gente tem, adorei essa ideia. então a gente tem esse meio que esse intercâmbio assim de ideias, de livros. Eu já dei livros para ela que ela amou, já dei livros que ela não gostou. Ela já me deu livros que eu amei, e ela já me deu livros que eu também amei, porque os que ela me dão são sensacionais. Ai, que fofo. Acontece. E acontece. E eu percebi que, por exemplo, no Brasil, a gente não tem muita essa cultura de leitura. E aqui é forte, sabe? E eu lembro que na sexta série eu tinha um professor, que José Geraldo, até mandar um abraço para ele, de português. E querendo ou não, por ser mineiro, por ter um acento muito forte, o português para mim é a língua que mais me vem fatal. E eu falava para ele, professor, eu não entendo, mas eu vou me esforçar, vou me dedicar. E ele fez uma coisa diferente, ele introduziu para a gente a poesia. Ele Uhum. fez um livro da escola, ele fez um livro da Oh, escola sobre da turma falando da poesia. Mas a gente tinha que pegar a rua que a gente morava e fazer uma poesia sobre ela, entendeu? Da rua. E eu gostei tanto daquilo, que era um grupo de 5, eles não queriam fazer o poema, a poesia, eu acabei fazendo os 5 poemas. E eles sabiam que eu que fiz. E depois disso eu comecei a escrever mais poemas, poesias, frases. Eu comecei a entrar nesse mundo e foi aí que abriu as portas para a leitura e tal, de uma coisa que parece simples, que parece boa, mas para mim foi um divisor de águas uhum, e que aconteceu na escola pública, no uhum. bairro, numa vila em Belo Horizonte, sabe? Então, de verdade, a educação, a escola, ela é muito importante. Às vezes a gente, que é jovem, adolescente, a gente acha que não, mas é. Uhum. Porque hoje eu me arrependo bastante. Minha professora de inglês, da sexta série, que faltava 5 minutos, ela ia lá no quadro e enchia de coisas, faltando 5 minutos, o pessoal ficava indignado, mas hoje eu me arrependo porque esses 5 minutos eu estou gastando hoje ele com mais de meses para tentar aprender inglês e que eu Sim, poderia ter aprendido com ela, que ela estava disposta a me ensinar e no momento, por ser jovem, por não saber, não conseguir ver essa oportunidade que tinha na minha frente, sabe? exato. É aquilo que a gente falou no Uhum. início, né? Que um amigo meu daqui falou, que é professor aqui na universidade, falou que no Brasil a gente pode ter um sistema muito precário de educação, mas nós temos os Sim, melhores professores. Olha essa atitude, assim. sim. A educação, eu falo que a educação foi o que eu falava, que a Uhum. educação, a escola, não a educação, mas a escola tinha me Sim. matado, assim, por muito tempo. E foi justamente a educação que me salvou, assim, que me Uhum. ressuscitou. E a minha professora falou assim, não, você só estava, essa escola que você frequentou, ela só te anestesiou por muitos anos. Sim. E agora a educação vem para te encher de vida. E para mim é isso. Eu me emociono muito quando eu escuto histórias assim Uhum. como a Sim. sua, você falando sobre esse professor. Uhum. Eu me emociono muito com a forma com que eu sinto a educação hoje e Sim. com que eu agradeço muito a professores que eu tive na minha vida. Olha a Sim. ironia. Eu falei que o momento mais difícil da minha vida, eu acho que nesse sentido Uhum. de vida social foi quando eu passei o que eu passei na Alemanha. E Uhum. a pessoa que me ensinou a maior lição sobre educação é uma alemã, é uma professora alemã que eu Uhum. tenho, maravilhosa, Que a incrível. Bárbara, que hoje mora em Floripa, mora muitos Uhum. anos em Floripa. Ela se apaixonou pelo Brasil, saiu da Alemanha e foi para o Brasil Uhum. apaixonada, estudou lá. E é a melhor professora que eu já tive, a professora que mais me Uhum. inspira até hoje. E a primeira frase que ela disse no primeiro dia de aula, eu estava deslumbrada, porque Uhum. 27 anos entrando 29 anos entrando numa universidade pública, Sim. sabe, assim, eu estava deslumbrada, assim, eu achava que aquilo era Sim. possível. E eu lembro que eu me sentei, e aí a primeira coisa que ela falou o nome dela, e ela falou a lição que eu tenho para minha vida. A função do professor é emocionar. Uhum. Você se lembra dos professores que você mais amou, você se Sim. lembra daqueles que você odiou, Sim. mas o que ficou no meio disso, você não pode se lembrar. Você pode até tentar Uhum. buscar, mas você não consegue nem se lembrar quem eles eram, muito Sim. menos do que eles falavam. Porque informação, você pode abrir o computador, o celular, Uhum. vocês estão com o celular na mão, pode olhar e a informação está aí. Mas emocionar a partir da Uhum. história, emocionar com aquilo que ensina, não só no seu caso, foi um professor de português que Sim. transformou o seu mundo. Sim. Então, Uhum. é por isso que eu sinto essa ligação tão forte assim com a Finlândia, e porque a Uhum. educação
que aqui também não é perfeita, tem muitos problemas também, e que às vezes eles nem sabem como lidar, por exemplo, o fato do bullying, que eles entendem tudo como bullying, né? Eles não conseguem separar, como, por exemplo, na minha área eu consigo separar o que é racismo, o que é sexismo, o que é homofobia, para eles tudo é bullying entre as crianças, né? Porque agora tem um número muito grande de imigrantes aqui, então como eles não sabem, como talvez isso é algo muito novo para eles, eles colocam tudo nessa categoria. Então esse é um dos problemas assim, a ser enfrentados assim, na educação finlandesa. E acho que isso me liga muito, esse fato de emocionar. Eu larguei a escola quando eu tinha 13 anos de idade, minha mãe começou a trabalhar durante o dia e eu simplesmente abandonei, assim. Só soube muito depois. Sabe como é a realidade de mãe brasileira, de periferia, que tem filhos, nós somos 5 irmãos, e meu pai também não era muito ligado para isso, né? De educação também não tinha estudo, a minha mãe também não estudou, então achava que, né, ok, vai trabalhar, vai largar os estudos, daqui a pouco vai trabalhar, enfim, com toda a história que a gente sabe como que acontece no nosso país. E então eu achava que aquele lugar não era para mim. Pensar numa universidade, então, numa universidade pública, vindo de onde eu vim com a história que eu tinha, jamais era impossível. E hoje finalizei o meu curso numa universidade pública. Agradeço a cada cidadão catarinense, brasileiro, que contribuiu com seus impostos e pôde pagar para que eu pudesse estudar. Agradeço realmente. Nunca vi a universidade pública como não tô nem aí. Foi sempre com muita gratidão a todo mundo, a todo brasileiro que trabalha e paga seus impostos e paga o estudo de muito professor muito bom. Enfim, eu sou apaixonada pela educação, eu sou apaixonada pelo Brasil e sou apaixonada por ter essa possibilidade de estar aqui. Os meus pais, eles fizeram magistério com mais de 48 anos. E agora meu pai com 58 e minha mãe com 56, eles estão na faculdade fazendo online, e todo dia eu ligo para ela, como é que tá? Nossa, eu tenho uma prova, não posso falar. Que eu tenho que ler uma matéria. Esse que eu não entendi, me explica, que não sei o quê. Então, tipo assim, para mim é um orgulho bastante, porque eles vieram da roça, e na roça com 9 anos, meu pai ganhou enxada. Então, tipo assim, eles não tiveram essa oportunidade que hoje eles estão sabendo aproveitar, sabe? Então, para mim, isso é um orgulho, e a gente sabe que se a gente quer transformar a nossa vida, o nosso meio, a gente tem que começar a partir da educação. E eles, como eles têm uma instituição, uma pastoral para crianças lá da vila, eles passam isso para as crianças, sabe? Então, hoje, o presidente da instituição, que é a instituição sem fins lucrativos, ele é formado em advocacia, está fazendo mais uma outra a faculdade, e ele passou pela instituição, ele conseguiu o primeiro emprego, assim como eu, por essa instituição, ele estudou, formou, e hoje ele volta para ser o presidente para ajudar a instituição para não fechar, porque são tempos difíceis. Então, tipo assim, e a instituição, ela sobrevive graças às crianças que passaram nessa instituição, e hoje elas sabem e doam com um pouquinho de cada um, que a gente consegue manter limpeza e tudo, porque é difícil. Então, sabe? Que lindo, Douglas, que lindo. E a educação transforma. Eu sou muito freiriana, e Paulo Freire nos diz isso, né? Que a educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas. E as pessoas transformam o mundo. É muito legal ver esse ciclo que você fala. Eu sou muito chorona, tá? Eu sou canceriana. Eu também. Ontem foi meu aniversário. Parabéns, felicidades! Então eu me emociono muito quando eu escuto história assim. E é a coisa mais linda saber que, por exemplo, alguém que participou desse projeto reconhece a importância e hoje está dentro desses projetos para trabalhar de fato por mais pessoas. Uma vez eu fiquei muito chateada porque o sonho, né, que eu entrei na faculdade, vou para educação, quero transformar o mundo. E aí uma pessoa me disse assim, minha filha, você não tem como transformar o mundo, para de tentar, você vai só enxugar gelo, não tem como mudar o mundo. E eu falei assim, nossa, é verdade, né, não tem como mudar o mundo. E aí, uma pessoa que eu não consigo me lembrar, mas eu que agradeço essa pessoa de todo o coração, ela me disse o seguinte, Bruna,
quando você transforma a vida de um estudante, você mudou o mundo dela. Sim. Então, você não vai mudar o mundo. Você vai mudar milhares de mundos durante toda a sua vida como professora. Incrível. Durante toda a sua vida. Pensa que numa sala de aula você vai ter 30, 35 mundos. Sim. Para que sejam transformados. Assim. E é como do presidente da associação agora, da pastoral agora, né? Então, ele teve o mundo dele transformado. Sim. E ele está conseguindo transformar o de outras pessoas, né? Ele está conseguindo mudar, auxiliar para que essa mudança aconteça. E mesmo que seja, às vezes, a passo de formiguinha, talvez a gente precise aprender, né? Com os finlandeses, desacelera, a gente vai conseguir, a gente só precisa trabalhar mais. Às vezes causa indignação, para a gente ver como está o nosso país atualmente, a situação que está, a situação da educação, tanto de verba de educação, de saúde, né? Quando acontece em 2016, depois do golpe, quando acontece o congelamento de investimentos em educação, saúde, e aí é muito triste. Gente, como que a gente regrediu tanto, assim, Sim. como que a gente pensa coisas básicas como saúde, educação, como a gente congela investimento, porque não é gasto. Sim. É investimento. A gente está investindo em pessoas, a gente está investindo em vida. E a vida do nosso povo, o Brasil não vai ser Brasil se não tiver o povo brasileiro. Sim. Independente de onde a gente esteja. Sim. Esse amor que a gente sente, ele é único. Você vem de uma história, como você acabou de falar, e de uma região que eu acho que não é muito diferente da minha, a gente já conversou em off, né, sobre isso. Então, cara, eu adoro quando eu volto. Minha mãe mora na mesma favela que eu sempre morei minha vida inteira. Né? Meus pais também. Aí quando eu fui para Florianópolis para estudar. E, cara, eu amo aquele lugar. É único. Eu amo. Eu me preocupo muito, porque eu vejo situações que, assim, por exemplo, no meu quarto, quando eu tô lá, eu escuto, quando a polícia desce, eu escuto a bota da polícia descendo. Aquela pof, 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 aquela bota, porque é pesada, assim. Eu escuto isso, eu escuto mães muito novas brigando com seus filhos ainda bebê de um jeito que a gente... Eu vejo todos esses problemas, sabe? E que foram agravados graças ao contexto histórico que a gente viveu de escravidão, de final, entre aspas, de escravidão, do jeito mais grotesco, horrível que foi, que não finalizou, e como isso vem interferindo e se mantendo até hoje na nossa história. E então ver isso me revolta. Sim, é revoltante. Mas me traz tanto amor. Porque é a nossa história. Me traz tanto amor porque tem coisa a se fazer. Como diz Criolo, o mundo não está perdido. Sim. Ele só está dormindo. O que falta é o amor, assim. Sim. Falta mais amor. Claro. E a ideia desse canal é justamente trazer isso, mostrar que por mais que nós saímos do Brasil, nós ainda temos esse carinho enorme, porque nossa família ainda vive no Brasil, nossos amigos, nossos conhecidos, nós sentimos falta, muita falta, saudade, e apesar de tudo e desse carinho, a gente quer ver o bem do Brasil, porque o Brasil é um país incrível, apesar do que vive atualmente, apesar desses conflitos, apesar dessa história que nos formam, que faz parte de nós, mas nós amamos o Brasil. E por mais que nós nós saímos do Brasil pelo motivo que seja, a gente quer ver ele bem, sabe? Sim. A gente queria pelo menos que o Brasil vivesse um pouco do que a gente vive hoje, do que a gente sabe hoje, sabe? Quando eu vejo as coisas aqui, eu falo assim, cara, por que não faz isso no Brasil? Sim. Porque tem coisas que eu já acho o contrário, assim, por exemplo, eu ainda não usei o sistema de saúde aqui, Sim. Eu não posso, ainda tenho que esperar para usar, eu espero que eu não precise até lá, Sim. Mas eu sei que não é tão simples, não funciona tão bem quanto o SUS. O SUS, por mais que tenha muitos problemas, o SUS é uma referência e trabalha muito bem. Para você conseguir um exame aqui é muito complicado. O médico geralmente vai te passar como se fosse uma dipirona, assim, para casa, sabe? E se enrolam muito. Isso que eu soube, eu não usei. O comentário dos brasileiros no grupo, né?
que é muito difícil, assim, conseguir o atendimento médico aqui. Uhum. A questão da língua é muito difícil, porque Sim. às vezes pode encontrar alguém que tem uma certa resistência em usar o inglês, então você fica um Uhum. pouco perdido. Mas o sistema mesmo, ele é mais... você só vai fazer uma coisa, um exame aqui, se for extremamente necessário, se, tipo, não tem jeito. Um amigo meu falou assim, Bruna, quando você estiver sentindo uma dor, exagera na forma, porque o finlandês ele não consegue falar não de cara. Se você estiver sentindo muita dor, fala que você está sentindo mais dor ainda. Nossa, Porque senão eles vão te mandar para casa com um remedinho e pronto, acabou. já tá. E Loucura. no SUS a gente tem, lógico, tem todos os seus problemas, tem todos, né, a maioria deles tem a ver, não é com o SUS em si, mas com quem está por Sim. trás administrando o SUS, mas o sistema em si é muito bom. Eu acho que você me entrevistou para falar da Finlândia, eu acho que eu falei mais de Brasil, nós falamos mais de Brasil. Sim, não, aqui a gente fala, nós falamos de tudo, sim, porque essa saudade acaba a gente desviando ou não, mas no final tem a ver, porque está relacionado. Porque eu sei que a gente não pode comparar um país com o outro, mas quando você sabe dessas duas realidades, você vê as injustiças que tem e o que podia ser, sabe? Então você A consegue. percepção é mais. Sim, a percepção ela é mais aguçada. aguda, sim. Então, tipo, por mais que a gente tenha falado do Brasil, ou também da Finlândia, que é muito interessante o país, a cultura em si, é de um enriquecimento enorme, tanto para nós e para quem está assistindo a gente. Sim. Entendeu? Espero que seja. E a gente está E conversando mineiro mais de uma fala hora. muito. Fala muito, a Mineiro gente já tá fala aqui mais de uma muito. hora. Uai. Mas E é por um mim, que a episódio gente incrível. bate o papo o tempo todo, sem problema nenhum. Sim. É muito bom falar tanto desses dois lugares que eu amo tanto, né? Tanto falar Sim. sobre as diferenças que eu encontrei. É bom que assim, você vai ter uma entrevista para falar Brazucas pelo mundo, vai ter falando da Finlândia, mas um Brazuca falando do Brasil também. Claro, claro. Mas, então, acho que assim, a Finlândia me faz pensar muito no Brasil, em coisas que podem ser feitas, coisas que podem ser transformadas. Sim. Eu não abri mão de trabalhar com educação no Brasil. Penso em trabalhar com curso de formação de professores, que eu realmente gosto. A minha área que eu mais me dedico, assim, eu mais me dedicava, não estou estudando tanto agora, mas me dedicava mais, é a questão do estudo de raça mesmo. Sim. E com o desdobramento, né, disso na sociedade brasileira. Então, trabalhar com isso que é lei, desde 2013, temos lei obrigando a trabalhar com história afro-brasileira, desde 2008, lei obrigando a trabalhar com história indígena também. Sim. Então, é extremamente necessário essa formação de professores e é extremamente necessária a formação social mesmo a respeito desse assunto. Não é algo que eu pretendo depois conseguir desenvolver. Quero muito fazer esse curso de transformação da educação para que ele me dê essa base. Legal. E eu possa falar com os professores sobre isso. Então, a minha ideia é... o filme que me fez me interessar pela Finlândia na primeira vez chama, eu sei o nome dele em português, que é O Invasor Americano. Ele acho que Bob, alguma coisa no nome dele, ele é bem famoso. E aí a ideia dele era ir em cada país do mundo, roubar ideias para levar para os Estados Unidos. Né? E aí ele vai, como eu falei, da Itália, ele vai na Itália para... Ele entrevista, se não me engano, pessoas que trabalham para Ferrari, para Fiat. Na Itália, ele vai, acho que na Suécia, para falar sobre prisões, como funcionam as prisões que estão se fechando, e aí a Finlândia sobre educação, a Alemanha sobre o aproveitamento do tempo livre. Foi isso que ele fez, e foi isso que eu comecei a criar interesse nesses lugares. Assim. Tem muito tempo mesmo que eu vi esse filme, eu não lembro o nome, se eu lembrar eu tinha visto. Eu sei em português, né, Invasor Americano, mas eu não lembro o nome em inglês. E quando eu assisti esse filme é que despertou todo esse interesse, né? Porque a minha ideia é mais ou menos isso. Ser a invasora brasileira aqui em relação à educação e que eu consiga estudar aqui, trabalhar aqui também para o crescimento e para o bem social da Finlândia. Eu realmente penso em trabalhar com a educação aqui também, me tornar professora, estar nas escolas ou pelo menos trabalhar de alguma maneira com a educação. Esse curso de mestrado
eu consegui desenvolver aqui, fazer o curso aqui, eu consigo trabalhar não como professora, mas consigo trabalhar, por exemplo, com secretaria de educação, com Legal. planejamento de educação e em comunidade escolar. E, ao mesmo tempo, se eu consigo fazer isso, eu consigo também trabalhar no Brasil, com formação de curso, mesmo que seja online. Então, a minha ideia é um pouco ser a invasora brasileira da área da educação. Claro. E Trazer passar as as ideias. Exato, passar as ideias para os professores também brasileiros, o que eu consegui captar aqui, assim, tipo, acho que isso pode funcionar. Então, Perfeito. qual que a gente tem? Nem tudo que é aplicado aqui, e isso é Sim. um problema, às vezes, quando a gente pensa em educação brasileira, porque pega-se estudos de europeus na Europa e tenta se aplicar a mesma coisa no Brasil. E não Não é o funciona. mesmo. Você tem que levar em consideração a realidade dessas pessoas. Claro. Então, a educação é isso. Quando a gente falando de Paulo Freire de novo, né? Por exemplo, a experiência dele em Angicos, quando ele alfabetizou em 40 horas, mais de Tempo 200 recorde. adultos. Então, o que ele usava? Ele usava, por exemplo, palavras que as pessoas conheciam, tipo enxada, lógico, colocava algumas tipo greve, mato, usavam coisas que eram milho, ou pivô, qualquer coisa, mas que elas usavam, tijolos, eu lembro de ver documentário, e ele usava palavras do cotidiano dessas pessoas, e a forma de educação própria para essas pessoas. Foi como o seu professor fez com você, quando ele falou assim, tá, esses estudantes estão muito dispersos, não estão funcionando, opa, já sei, vou pegar alguma coisa aqui que pode mexer com eles. Vamos fazer poemas, se eles não gostam de português, vamos fazer eles fazer poemas sobre a vida deles, sobre a rua deles, né? Onde eles brincam, você deve ter mais ou menos a mesma idade que eu, talvez. Tenho 26. Não, então você é bem mais novo. Mas eu imagino que se você... Eu falo para essa coisa de idade é diferente se a gente é de vila. Se a gente é de vila, se eu conversar com uma criança agora, vai ter mais ou menos a mesma experiência, de brincar na rua. A gente brincava na rua. A gente brincava muito na rua. Hoje em dia não brinca na rua porque você tem outras coisas, mas muita gente na favela não tem outras coisas. Então a gente continua brincando na rua. É rua. Então, quando a gente brincava na rua, é suas experiências. Então, quando o professor pensa, faz um poema sobre a sua rua, poxa, ele fez uma cartada de mestre, que ele sabia que é o lugar que vocês gostam. E eu tenho um livro até hoje. Você tem? Ai, que legal! Olha pra você ver, que maravilha! Isso é emocionar. E eu ainda vou escrever o meu. Isso é que esse professor fez com você. Sim. Ele te emocionou, te despertou para uma coisa que transformou sua vida. Claro. Mexe com você profundamente, até hoje. Sim, eu vou escrever o meu livro, só peço desculpa para ele pelos erros de português, vou pedir para o pessoal dar uma redatada lá, mas vai sair. Ótimo, tenho certeza que ele vai ficar muito feliz. Tenho certeza, e vou mandar para ele. Quando a gente fala com os nossos professores, quando eu recebo até hoje, às vezes eu recebo mensagem no Instagram dos estudantes, assim, e eu tive poucos estudantes, eu tive só a parte Durante a faculdade, eu fiz o PIBID, que é um programa de iniciação à docência maravilhoso. Sim. O atual governo tenta terminar com esse programa, mas é um programa muito bom, porque desde o início da faculdade, nós professores, a gente tem contato com a sala de aula. Legal. Eu participei desse programa e agradeço muito, porque no meu estágio, que é o prazo final é que tem estágio, foi na pandemia. Eu ia ter estágio, como alguns amigos tiveram, não tiveram contato com escola, nunca foram à escola como professor. Porque aí foi na internet. Os estágios foram todos em aulas online. E eu já tive essas duas experiências, de dar aula online e de dar aulas... Dar aula, eu acho que é muito antigo, né? De participar de uma aula. Numa aula, tanto estudante e professor participa, né? Então, de participar de aulas dentro da sala de aula e de participar de aula enquanto professora na internet também. Então, essa possibilidade de estar dentro da sala de aula, de conviver com os estudantes, me permitiu que eu recebesse carinho e afeto que são importantes para mim até hoje. E não só carinho do tipo, ai, você é linda, ai, que fofa, obrigada, professora. Não. De gente que me conta de transformação mesmo, de algumas coisas na vida. Como eu te falei, eu trabalho com questão de raça, mas também trabalho com gênero. E receber dessas crianças que hoje são adolescentes, alguns entrando na vida adulta agora, mensagem falando obrigada, foi a primeira vez que eu consegui me posicionar enquanto uma mulher homossexual, uma mulher lésbica, foi durante a sua aula, e
receber isso é incrível. Sim. É incrível, uma transformação maravilhosa. Enfim, essa é a minha função. Acho que no final de tudo, ou no fundo de tudo, eu vim para a Finlândia para captar essas coisas para continuar um trabalho, mesmo que Perfeito. de outra forma. Perfeito. Vim invadir a Finlândia para trazer algumas ideias e para trazer para a Finlândia também algumas visões brasileiras. Que é uma troca, afinal. E aqui tem carnaval, tá? Essa já é uma troca que já me aconteceu. Tem um carnaval super grande. Quando você quiser vir, vem em julho, na primeira semana, geralmente dia 12, dia 10 de junho. Que julho, aí é verão. Carnaval. Aí tem carnaval. E é carnaval, assim, com samba enredo brasileiro. Na maioria das vezes eles cantam em finlandês, mas eu consigo, como eu gosto de samba enredo, eu consigo identificar, esse samba enredo é o samba enredo tal, dá pra ver. Pela marchinha já vai. E é muito grande, tá? Que legal, que não se compara ao carnaval brasileiro. Sim. Mas é muito grande, tem muitas escolas e muito grande. O desfile é quase o dia todo de desfile, assim. Elas têm o ritual de lavagem da escadaria da igreja, que também é referência a Salvador. Então, é muito lindo. É lindo, assim. Que incrível. Eles gostam muito dos brasileiros. Da cultura brasileira. Sim, isso, o Brasil em si, ele é bem visto em todo mundo, Nós somos vistos como um povo alegre, como um povo feliz, como um povo que transmite isso para eles, que tem esse calor, que tem esse contato, sabe? Isso é muito legal. O brasileiro fica muito revoltado, porque quando tem pesquisa de povo mais feliz do mundo, a Finlândia, acho que pelo 5º ano consecutivo, deu Finlândia, né? E as pessoas ficam revoltadas no Brasil, tipo, quê? Finlândia, o pessoal nem ri. Mas é porque é outro parâmetro, qualidade de vida. E qualidade de vida realmente é muito bom. Mas, poxa, brasileiro é diferente, assim mesmo. A gente tem uma energia que é difícil. É difícil resistir a um brasileiro ao sorriso e ao que sua namorada te falou, a esse falar brasileiro que parece que tá seduzindo. Mas não tá, você só tá aí, tudo bem? É só a gente. É o nosso natural. Quando eu vou aqui no supermercado, minha sogra trabalha no supermercado, aí eu entro, bom dia, tudo bem? Aí eu saio e depois ela, nossa, que o pessoal fala que você é tão simpático, você tá sempre sorrindo, e eu fico assim, cara, eu só fui lá comprar um pão. Eu te entendo, mas eu acho que é porque não é tão acostumado assim. Sim. Os franceses também, quando eu tive visita na França, ano passado eu fui, aproveitei aquelas promoções de passagem muito baratas, peguei, opa, vou ver minha amiga que ela mora na França, ali ganha bebê, fui lá para ver ela, aproveitei para conhecer Paris, turistar, tirar foto na torre, Bianca. bem. É Bianca? Não, a Jamile. Jamil Bianca. Ela, eu conversei com ela. Isso, a gente conversou com ela, vai estar no próximo também. Ai, que ótimo. Muito simpática. Ela é querida demais. Na verdade, eu fui ver a amiga dela e elas, porque brasileiro é ótimo, que é isso. Que a gente tem um amigo, aí quando a gente conhece um amigo desse amigo, a gente fica todo mundo amigo. Sim. Então ela virou minha amiga por causa disso, por causa dessa amiga. Então, as pessoas olhavam muito, porque a gente tem uma coisa, o brasileiro, ele realmente tem uma energia diferente. E aí o jeito de sorrir, de falar, o fato de a gente ser muito expressivo. Sim. Não sei se isso a gente herdou, não sei não, né? Isso a gente herdou muito dos povos latinos, né? Então a gente é muito expressivo, com a mão, com o rosto, com a fala, a nossa entonação de voz. Você falou que vai equalizar o áudio aí depois, porque eu imagino que tem hora que eu tô falando alto, aí eu falo baixo. Então é bom realmente que tenha todo esse trabalho, porque pra gente é isso, assim, a emoção fala muito, né? Essa troca, ela é muito importante. E aí é muito gostosa. E acaba que aqui também vai acontecendo, assim. Claro. Com os finlandeses que eu conheci, esse fim de semana, por exemplo, quando eu fui para minha sogra, voltamos, passamos na casa de um amigo do meu marido, e aí conversar com ele, e aí, mesmo com o meu inglês torto do jeito que é, conversar, e a simpatia que ele também recebeu, e aí eu falei em português, despedi em português, ensinei, a pessoa sorri. Eu acho que é muito de convivência, assim, quando você se doa também para esse novo lugar. Claro. Eu tenho me doado bastante, assim, apesar de morrer de saudade. Sim. Mas me dou bastante a estar aqui, vivenciar a vida finlandesa, assim, tudo que a Finlândia tem me oferecido e ainda vai me oferecer, de bom e de ruim. Claro, é o processo.
É o processo da vida. É. Bruna, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Nada. Por nós estarmos aqui. Eu não sei se eu consegui, porque acaba que eu falo demais e um Não, assunto entra no não. outro. Aqui, esse podcast é para isso mesmo. A gente vai conversar, a gente vai trocar ideias sobre a Finlândia, sobre o Brasil. É para termos essa consciência de que brasileiros saem para vários países que talvez a gente nem imagina que existem outras opções além de Estados Unidos e Inglaterra e que somos felizes aí. Exato. Sabe uma coisa que eu falo sobre os Estados Unidos? Uhum. Porque os Estados Unidos, isso é óbvio, né? Todo mundo sabe, Sim. vende a ideia do sonho americano. Não só para Sim. a gente, mas também para os próprios estadunidenses, vendem a ideia do sonho americano. E é incrível porque eu acho que aqui, nos Estados Unidos, esse sonho americano é impossível de ser realidade. Sim. Mas aqui eu acho que é muito possível. Sim. Ontem eu estava falando sobre isso. Né? E não existe um sonho finlandês. Não, as pessoas não imaginam. As Sim. pessoas não imaginam. Quando você fala Finlândia, as pessoas já ficam. Quando eu falo Finlândia, você é doida. Você sabe que em mineiro fala muito isso, né? Você é doida. Você é doida, você tá doida. Você é doida. Você tá doida, Bruno? Ir para um frio desse, você vai morrer congelada. Na maior magrela do jeito que você é, você não tem nem carne para aguentar frio, minha filha. Mas assim, ó, aguento porque eu falo, gente, dentro de casa é quentinho, dentro dos lugares é tudo quentinho, dentro do ônibus é tudo quentinho, não tem problema nenhum. Sim. Mas é muito diferente, porque aqui eu vivo hoje num país progressista e esse progresso é para a sociedade, no geral. Né? E, óbvio que a gente vive mundialmente dentro de normas capitalistas, mas aqui o capital é importante, mas ele só é conquistado porque você tentou o Estado te garantir, ou procurando, ou tentando fazer formas de garantir as necessidades básicas, como lazer, educação, saúde, que é um direito. moradia, porque se você não pode pagar um aluguel, o Estado vai te ajudar também. Então, sempre as possibilidades aqui de você crescer, de você expandir financeiramente, foi exatamente o que eu falei com a minha amiga, que a possibilidade de você crescer financeiramente, se esse é seu objetivo, aqui em outros países é um dos melhores lugares. Sim. Não os Estados Unidos, que você vai trabalhar como um condenado, e se você pegar uma gripe, tiver que fazer Já perdeu tudo. Já foi ele quase o mês todo, assim. Sim. Aqui não, aqui você tem realmente, eu acredito nisso, né? Eu Sim. percebi pelas experiências de conversas que eu tive. Aqui você tem, de fato, a possibilidade de crescer, desenvolver e de fazer parte de verdade da sociedade, não ser tratado de lado, mas ser, como eu falei, integrado realmente. Não gosto muito da palavra integrado, que parece só juntado, né? Sim. Como você é mais uma interação social muito maior, assim, acho. E no final, o importante é isso, é você viver bem, você conseguir ter suas coisas, e se acontecer qualquer coisa com você, você tem um aparato que te resguarde, mas você está ali, você está bem, você não precisa se preocupar com isso, porque lá, se você se machucar para chamar uma ambulância, R$3.000 só para chamar a ambulância, sabe? Então isso é um absurdo. Gente, eu não sei como é que os outros têm filho lá, não. Porque... E aqui os outros têm filho demais. Apesar que o número de nascimento aqui tem caído, mas, meu Deus, eu fico achando assim, meu Deus, quanta criança. Os casais tudo têm 3 filhos, assim. Meu marido queria mais um, né? Ele tem 2. Eu queria tanto ter um terceiro. Meu sonho sempre foi ter 3. Que maravilha. Você casou com alguém que tem uma. Então, 2 seu, meu, 3, pronto. 3, fechou. Eu já não preciso de mais. Porque eu não quero mais, não. Mas aqui as pessoas amam. Amam ter filho. É igual o pessoal de Paris. Gostam muito de ter filho. Legal. Gente do céu. Acho que e a pandemia é muito brasileira nessa hora. A pandemia ajudou também? Acho que ajudou, viu? Porque tem muito menino pequeno aqui agora. Menino pequeno, ó, mineira. Tem muito menino pequeno aqui agora. Eles estão até falando que é a nova geração, que é a geração corona, que nasceu por causa do coronavírus. É verdade. Nasceu demais. Nasceu demais. Nasceu muita criança. Cada semana uma pessoa me falou assim, adivinha quem tá grávida? Eu disse, gente, o que tá acontecendo? Eu já sou padrinho de uma que tem 6 meses. Aí, tá vendo? Um abraço, Alice. Amor, te amo demais. Alice, maravilhosa. Era o nome que eu queria dar para minha filha, mas a minha filha chama Maria Lúcia. Maria Lúcia. Maravilhosa. Nome bonito também. Mulher cheia de luz, escolhida da luz. É minha filha. Sim, ela é realmente bonita. Incrível, incrível.
a entrevista seria muito mais divertida se ela tivesse aqui dando entrevista do que eu. Porque ela Sério? é. Ah, ela é maravilhosa. Sou suspeita, porque eu sou mãe, Sim. óbvio. Eu sou Não, suspeita. que isso. Mas não tem uma pessoa que conhece minha filha e fala assim: Meu Deus, que ser humano incrível. Sua filha é Uhum, maravilhosa. Quer dizer, sim. deve ter alguém, mas nunca ninguém chegou para mim para me falar, né? Que sua filha é Não, horrível. Porque se não, chegar isso também vai ser não. complicado, né? Vai Aí ter que tá, escutar. Uai. confusão. É, mas ela é incrível. E Tá daí, arrumando pra cabeça. um beijo também para minha filha maravilhosa, Isso aí. Luísa. E para todos os amigos dela que me chamam de tia, de mãe, todos os amigos da escola, que ela provavelmente vai compartilhar. Claro. Para todos eles, um beijo. Te amo vocês. Perfeito. Mãe, o que vocês quiserem me chamar, tô aqui, amo vocês. Perfeito. Bruna, muito obrigado. Foi uma honra conversar com você. A gente já conversou mais de 1h30, mas o tempo ainda é pouco, porque parece que tem muito mais coisas para conversar. Mineiro, vai. Gosto de prosear. Conversamos só um cadinho. E isso porque a gente já tinha conversado um monte no Sim, WhatsApp, né? claro. Aí tá vendo? É assim. E espero que a sua carreira profissional, que a sua vida possa estar dando tudo de certo, tudo de bom para você, e possa estar seguindo e crescendo e estar ajudando o povo daí com a nossa cultura e também estar ajudando o Brasil com a cultura do povo daí, porque afinal é essa troca que é o mais importante. Exatamente. É o meu maior sonho aqui, poder realizar aqui em qualquer lugar, né? Sim. Fazer essas trocas e que sejam bom para nem sempre confortável, claro. Porque troca às vezes é muito desconfortável, mas que seja engrandecedora para todos os lados, né? Claro. Eu falo que quando eu entro na sala de aula, sempre com os meus estudantes, eu sempre falo que a aula é sempre troca. Eu vou aprender com eles e eles comigo. Eu espero que eles aprendam comigo, porque eu tenho certeza que eu vou aprender com eles. Sim. Quando eu fui para a escola, eu nunca fui para ensinar alguma coisa, eu sempre fui para aprender como ser uma melhor professora. Sim. E vir para cá é um pouco da mesma coisa, assim, né? Eu não vim para cá para ensinar como é ser brasileira, eu vim para cá para aprender como ser uma pessoa melhor onde quer que eu esteja, assim. Incrível. Assim como eu aprendo todos os dias com a minha família brasileira, estando no Brasil, conversando com brasileiros, como ser alguém melhor dentro de tudo do que eu vivo, assim. Perfeito, incrível. É isso. Incrível. É uma troca sempre. Bruna, muito obrigado. Eu Fique te com Deus. agradeço. Tchau, pessoal. Se cuidem e forte abraço e até o próximo episódio.